aí, família Palmeiras, começando mais um Palmeiras Cast, semana de carnaval. E aí, Rodeira? Ó, eu vou até beleza? Como é que você tá? Muita folia? Nada. Eu vou me folia pra ficar vendo série. Nada contra o carnaval, mas eu não sou o cara mais empolgado, não. Eu sou da turma do Unidos do Lençol, cara. Exatamente. A gente podia um dia ficar junto, né, Luiz? Ó, eu vou dar a dica aqui. Quem vai estar aqui daqui a pouco, quem já tá aqui. É o Olodum, amigo, o Olodum com avião. Mas, cara, claro. Os convidados de hoje é um cara bacana, né? Extremamente ligado ao Palmeiras. E ele tem um canal no YouTube que ele aborda um assunto que faz parte do coletivo de muita gente. Dois assuntos. Né? Dois assuntos. E de uma forma diferente, trazendo uma abordagem com uma linguagem, né, muito mais popular, para que as pessoas tenham acesso. Né? Ele é do Aviões e Música, o canal dele do YouTube. Aí já falou quem, né? Lito Souza, o nosso convidado de hoje. Aí, ó. Obrigado. Belito. Obrigado pelo convite. Claro que é um prazer estar aqui vestido de verde. Até arrepia quando eu falo isso. Não é o ar, não? Não, até arrepia. Tô até com calor. Lito que participou com a gente da live pré-jogo da Supercopa, né? Mas foi online. Hoje veio aqui presencial, conheceu o estúdio, vai bater esse papo com a gente. Bora. Com essa bela camisa que foi eleita a mais bonita do mundo, hein? No mês de janeiro. No mês de janeiro. Não, mas não importa. Lançado no dia 26 de janeiro. Dia 25 era o meu aniversário. Aí, ó. Presente de aniversário. Você faz aniversário no dia de São Paulo, da cidade de São Paulo. É tão importante que é feriado em São Paulo. Por causa do seu aniversário. Eu achava que é por causa do aniversário da cidade. Não, nada a ver. Olha só, cara. Você vê, cara. Vacilo. Pra você ver. Ô, Lito, você é nascido em Natal. Natal, Rio Grande do Norte. E Palmeiras, Natal, de onde vem a ligação? Na família tem mais palestrinos? Então, eu tava até conversando com o Rudy lá fora, que ele tava, né, a história dele, assim, da família, passou, tá no gene já. O pai dele era sócio 200 e pouco, né? O meu bisavô. Bisavô. Querubino Landucci. 227. E eu falei, pô, mas a minha história é diferente, assim, eu não tenho, não veio de família isso, justamente porque eu nasci no Rio Grande do Norte, a minha família imigrou para São Paulo em 1974, eu tinha 6 anos de idade, 5 para 6 anos de idade. Então não tinha muita coisa a ver com Palmeiras. Aí de onde que surgiu o Palmeiras na minha vida? Com 6 anos, lá pro final de 74, a minha irmã estava namorando um japonês que morava do outro lado da rua onde eu fui morar, que é em Vicente de Carvalho, que é um distrito do Guarujá. Uhum. Guarujá é o lugar onde os ricos iam pra praia, Vicente de Carvalho é onde moravam os pobres, que era o meu caso. Entendeu? Tá. E aí, atravessando a rua, esse japonês morava lá e ele era palmeirense. E aí, minha irmã namorando, ela falou, vamos lá na casa do Kaoru, era o nome dele, né? E eu fui. E quando eu cheguei lá, tava passando um jogo na televisão. Eu não lembro, eu acho que a TV era preta e branca ainda. Mas tava passando um jogo do Palmeiras, porque ele era palmeirense, e o Ademir da Guia tava jogando. Era um dos últimos jogos, assim, do Ademir, da carreira dele. E, pô, eu vi aquilo, e ele falando, e você com 6 anos, você é muito influenciado, assim, né? Então, aquele dia eu virei palmeirense. E, aliás, eu até me emociono falar nisso, porque no lançamento dessa camisa, eu tava lá, né, na sala de troféus, e o Divino tava lá. Tá, verdade. E aí eu pensando, caramba, como o mundo dá voltas, né? Porque eu com 6 anos, eu vi esse cara na TV, eu virei palmeirense por causa dele, e hoje eu tô aqui porque a minha vida me levou para esse lado da aviação e de acabar sendo conhecido no Brasil inteiro. A comunicação também. Comunicação. E aí eu tô ali com o cara pertinho, então a vida da gente dá umas voltas assim que inesquecíveis, né? Inexplicáveis. Que legal demais, cara. E foi aí, eu virei palmeirense, e aí na infância, ali 8, 9, 10 anos, eu jogava botão, sempre com o time do Palmeiras, né? Com o Ademir no meio ali, Ademir, Dudu. Leivinha. Você era maluco? Você pegava o botão, você era maluco, dava uma porrada nos caras. Tirava 6 jogos, o botão pra fora. Cara. E aí surgiu assim. Põe na thumb assim, virei palmeirense por conta do peguete da minha irmã. Boa. É um bom bait, não é? É bom, é bom isso, né? Não é, mas é real, e qual o problema? É real, Que a campanha da Puma que a gente falava.
o que nos torna família, não importa como você é palmeirense, como você virou, Sim. importa que é todo mundo Palmeiras. Exatamente. Sim. Você falou alguma coisa, eu te cortei pra falar da campanha da Puma. Tá falando do Não. futebol de botão, né? Que você jogava com o time do jogava. Palmeiras. E eu era razoavelmente bom, que eu fui É campeão. Teve um torneio na escola de botão. E eu fui participando de todas as partidas e eu cheguei na final. Era eu contra o José Valdez, até lembro, era um gringo. Não sei de onde ele veio, mas o nome dele era José Valdez. E eu quebrei o braço direito uma semana antes da final. E eu joguei a final com o esquerdo e a mão direita no gesso. E eu ganhei a final jogando com a mão com o braço esquerdo. Eu jogava bem botão. Viu? Hoje eu não sei, né? Já faz uns 30 e 40 anos que eu não... Você não tem o botãozinho, nada? Mas eu vou dar pro meu filho. Meu filho tá com 5 anos agora, então vou dar o campo, o jogo de botão do Palmeiras. Tem um maluco que a gente boaça, chama Botões Clássicos, que ele me mandaram várias versões do Palmeiras de 93, 94, depois eu te passo. Vale passa. E ele mesmo fabrica, cara. É muito legal. Eu esqueci o nome do cara, o cara vai me xingar agora, mas o cara é gente boa. Botões Clássicos, é verdade, tem seleções, os rivais, tudo, é bem legal. Não, mas é bacana. É curiosa essa história, né? Do botão mesmo, do braço quebrado. O pessoal tinha passado pra mim aqui. Ganhou um campeonato com o time do Palmeiras na escola e tava com o braço quebrado. Então tu é destro. E aí eu sou destro. Jogar de esquerda. Joguei de esquerda. E ganhou. Velho. E ganhei. Imagina a frustração do Valdez até hoje. Não superou. O cara não saiu daquela sala até hoje, ele tá lá. Caramba. E nem dava pra fazer aquilo, né? De, tipo... Você segurar o botão pra dar aquela paulada, né? E expor com o braço só não dava. E foi só no... Ganhou. E ganhei. Tá no sacrifício. Quando mais novo, teu sonho era ser engenheiro naval. Como que tu foi parar na aviação? Isso é boa, né? Aliás, quando o pessoal pergunta assim, pô, tem navio e tem avião, o que tu gosta mais? Porque eu sou extremamente conhecido por causa da aviação. Fala, pô, eu gosto mais de navio. É mesmo? Agora, tchan, essa é outra que dá pra botar um bait não, na ele gosta thumb também. Daqueles, o navio que o avião pousa, como é que chama? Porta-aviões? Porta-aviões, Então, como eu morava lá no distrito de Vicente Carvalho, você atravessando o canal, você estava em Santos. Santos é o maior porto da América do Sul. E onde meus pais moravam, da janela do quarto da minha mãe, eu olhava para frente e conseguia ver o porto. E era bem onde os navios de passageiro encostavam. E, puta, eu era apaixonado por navio. Tipo, o navio ia fazer manobra, porque o Porto de Santos é um canal. Então, naquela época, os navios não tinham o mecanismo de manobra que eles têm hoje, né? De fazer baliza. Eles encostavam no mangue e vinha, tal. Era só rebocador. Rebocador que tinha que virar o navio. Aí, quando ia acontecer isso, eu corria pra beira lá do lado da margem pobre do canal para ficar vendo os navios manobrando. Caraca. E eu comecei não tinha internet, não tinha nada nessa época, mas eu começava a estudar sobre navio no jornal. Eu comprava o jornal A Tribuna lá de Santos, que legal. Que tinha uma parte que mostrava assim os navios que iam chegar na semana e os que produto que tinha dentro do navio. É o vai e vem do mercado dos navios. E aí eu ficava de olho nos navios, aí aprendi sobre... Só que aí chegou a época, aí eu fiz o ensino médio hoje, na época era colegial. Né? Era outro nome. Quando chegava no primeiro colegial, aí o segundo, terceiro e quarto, você podia optar. Você podia fazer o segundo e terceiro colegial normal e não se profissionalizava em nada, ou você fazia o segundo, terceiro e quarto, que seria um curso técnico. Técnico, verdade. Aí as opções para mim eram magistério, contabilidade e manutenção de aviões. Aí eu não sabia nem mexer numa porca de uma bicicleta, não sabia, nem tinha bicicleta. E aí eu falei, pô, mas magistério não serve pra mim. Naquela época eu achava que não. Aí o contabilidade, não quero ficar contando dinheiro dos outros, né? Só passar vontade. Aí sobrou manutenção de aviões. Eu falei, vou ver qual que é dessa daí. Vou fazer manutenção dos outros. Porque a engenharia naval, pra fazer... Eu tinha que ir pro Rio de Janeiro. Aí não tinha dinheiro, a família era pobre, não tinha condições. Aí eu falei, então vou manutenção de aviões. E aí na primeira aula eu já me apaixonei por avião, cara. O cara deu uma aula sensacional. A primeira frase dele começou assim, lá em cima não tem acostamento. Então, quando você mexer no avião, você tem que mexer de maneira segura, saber o que tá fazendo. Porque se der pau lá em cima, vai encostar onde?
Aí aquilo ficou guardado em mim, sabe? Esse negócio da segurança, como é que o mecânico mexe no avião. É uma frase pesada, inclusive. Né? E aí eu me apaixonei por aviação, e aí foi. E por acostamentos. Não, e o muito louco que você fala de navio, né? De manobra. Foi a primeira vez que eu percebi que eu fui pro trabalho errado, que é ser humorista. Porque quando eu descobri que o maluco que manobra o navio, que acho que é uma prática, os caras ganham 100 pau por mês, eu falei, caralho. E eu aqui postando coisa no Instagram, velho. Não, mas é real isso aí, real, os caras ganham muito dinheiro, real, né? E é um clube bem fechado, justamente porque o salário é extremamente alto. Tem que estudar pra cacete também. Estudar muito. Tem um prático famoso em Santos, eu não sei se ele tá na ativa ainda. Mas ele era, eu acho que eu imagino que não tá, porque ele já era um senhorzinho na época que eu era criança. Então, mas o que ele fazia? O que faz o prático? O navio chega e fica fundeado em algum lugar longe do porto. E aí depois o prático vai até lá de barco e aí vem direcionando o navio, porque ele conhece tudo do porto, onde não vai encalhar nem nada. E aí ele leva o navio até o local de manobra e o navio é encostado e ele desce. E a mesma coisa para sair. Na hora do navio sair, o prático vai lá, direciona o navio até o largo e de lá o comandante assume. E esse cara, quando ele chegava nessa parte, ele pulava do navio, ia nadando até o barco. Cara, ele é famoso por causa disso, cara. O cara se besuntava assim, tá ligado? Peitoral estufado. E tipo... E saía todo... Caraca. Não, mas eu gosto muito... Meu pai uma vez me ensinou isso, do prático. Meu pai tem muito conhecimento, assim, ele me passa muitas coisas, assim. E ele ama... Ele tirou agora o bagulho pra dirigir barco, que eu não sei qual é o nome. Mestre Arraes. Ele, não sei o nome de nada. Eu não sabia, não. Eu não lembrava porta-aviões, pra você ter uma noção. Eu não vou falar que meu pai bombou 2 vezes e só tirou na terceira, porque ele vai ficar chateado. Mas foi o que aconteceu. Mas enfim, ele me contou, a gente tava num cruzeiro, e ele falou, não, porque aí o navio vem freando um continente antes, porque senão ele passa reto. Né? Inércia gigantesca. Não, mas ele freia muito antes, né? Tipo, ele vem freando... tipo... 1 quilômetro o cara já começou a dar ré. E aí ele vai diminuir. É uma massa, né? A quantidade de milhões de quilos. Muita coisa. Ali. E acho que a gente tava, tipo, olhando, sei lá, em que lugar do navio, e veio vindo um barquinho e ele me explicou, pô, esse cara faz isso. Ele me explicou que é meio que obrigatório. Qualquer navio de cruzeiro, esse navio tem que ter esse prático do porto. Tem. Em qualquer porto tem isso e tal. E eu fiquei assustado. Não que o cara não mereça, tá? Mas, pô, o cara ganha 100 conto. Eu falei, pô. E também... Imagina a responsa do cara então, também, né? Isso aí. Tem até esse negócio de navio é engraçado, porque não sei se tu já procurou no YouTube choque de navio. Já, opa. Porque, como justamente não dá pro cara parar, o cara começa a frear 1 quilômetro de distância, e aí o cara pega a câmera e fica filmando, o navio vem e bate, porque não dá pra fazer nada, cara. O cara vai vendo a merda acontecendo, tá ligado? Eu falo, não posso fazer nada. Olha ali, ó. Não, é diferente do Titanic, que os caras nem viram, quando viu já tinha plau. Quando viu não tinha porque jeito. Era uma outra situação, outra época. Mas eu acho muito... Meu pai me ensinou que acho que o cara da direita, o barco maior, o menor tem que desviar do maior sempre. Depende. Então, por isso que ele bombou, tá vendo? Já me explicou errado. Depende do sentido de direção. Você já percebeu, o navio, ele tem, do lado esquerdo tem uma luz vermelha, do lado direito tem uma luz verde? Não percebi. Avião, já viu na asa do avião? Que tem luzes, mas eu não sei. Então, tem uma verde e uma vermelha. Tá. Que é justamente para, se você vê uma verde e uma vermelha, você vai desviar pela esquerda. Cada um que vê vai desviar pelo lado, acho que é a esquerda. Pra não pela fazer luz vermelha. Assim, Isso. E quando você vê só uma verde, aí você sabe, pô, tá indo pra lá, então vou desviar pra direita. Você vê só a vermelha, tá indo pra cá, vou desviar pela esquerda. Então é um... E a aviação pegou isso, não que o cara consiga enxergar uma luz com a velocidade do avião, mas na época que foi criada a aviação, foi por causa dos navios, esse sistema de iluminação, porque o avião andava muito devagarzinho. E aí ficou até hoje, porque a aviação é muito tradicional, né? O que tá dando certo, você não mexe. E isso ficou até hoje. Errado não tá, né? Cara, esse é um episódio pra mim muito legal, cara. Porque do tamanho do medo que eu tinha de andar de avião, eu tinha desespero, pavor, fobia, eu tinha muito, assim, e sei lá, desde moleque, graças a Deus, a minha avó falecida, ela teve a oportunidade de me levar pra Orlando, pra Disney algumas vezes, não sei, são 7 horas e meia, 8 horas, e eu ia com a mão assim o tempo inteiro, irmão. Puts. Porque eu tinha certeza que se eu tirasse a mão, o avião ia cair. E não é uma piada isso, mano. Eu ia assim, e, mano, a minha mão suando. Aí a aeromoça vinha, quer comer alguma coisa? Eu comia assim, cara.
Porque eu tinha certeza. Mano, juro, eu tirava pra coçar a cabeça, tinha turbulência. Eu falava, tá vendo? É culpa minha. É uma coisa irracional da cabeça. Totalmente. É muito. E aí eu comecei o quê? Um pouco mais de velho. Eu comecei a trabalhar, fazer show, trabalhar fora. Eu tinha que viajar 3 vezes por semana. Falei, mano, ou a minha carreira vai acabar, ou eu vou ter que aprender algum mecanismo aqui. Aí eu comecei a ler livro de psicólogos. Eu fiz um negócio no YouTube que era muito legal. Eu comecei a ouvir a torre de controle de Guarulhos, os caras, quando tava aproximando o avião. O cara falou mesmo, e aí, como é que tá a família, ô tal cara? Eu falei, mano, isso aí não é tão perigoso. Aí o meu pulo do gato foi uma vez alguém falou, eu tava indo pra Curitiba 3 vezes por semana, de avião. E eu tava, mano, chegando eu não conseguia fazer o show, porque eu chegava desgastado. 40 minutos. Aí alguém falou assim, Rude, o que você acha que é mais perigoso? Você andar na estrada, na Serra do Café, até Curitiba, 5 horas de carro, ou você pegar um avião 40 minutos? Aí eu comecei a falar, mano, é real, né? Tipo, se eu tenho que ter medo de avião, eu vou ter medo de carro também. Eu teria falado de outra maneira. Como que você teria falado? Fala, pô, o nome da rodovia que vai de São Paulo até Curitiba é a rodovia da morte. O que é mais seguro? Mas aí eu comecei a condicionar, a falar, beleza, ou você vai ter medo de tudo, ou você, porque aí vai ser um pouco mais racional, ou você não vai ter medo. E hoje, pra mim, é muito louco isso. Viajar de avião é um prazer. Tanto que era o número do meu show. Eu falava assim no meu... Você já assistiu meu show? Eu tenho tanto medo de avião que eu frequentei uma psicóloga durante 1 ano. Meu medo é tão grande que hoje é a minha psicóloga que também não anda mais de avião. Eu passei meu medo pra ela. Mas assim, graças a pessoas como você, que mostram a naturalidade da aviação e o quanto é seguro, não é uma mentira, é real. É real. O meu medo, Lito, não existe mais medo, cara. Claro, tem uma turbulência que abre o bagageiro, mas que às vezes acontece. Mas numa situação assim, a maioria das vezes eu tô muito tranquilo, cara. Então é isso, a exposição ao evento, né? Tipo, você se expor a voar. Quanto mais você voa, mais você percebe assim, pô, é tudo igual. Todas as empresas fazem a mesma coisa, todas as comissárias fazem a mesma coisa, os pilotos estão fazendo a mesma coisa. Tem dia que balança mais, tem dia que balança menos, mas eu tô sempre chegando no lugar. E é isso, é quando começa a naturalizar. E eu sei do medo que você está falando, porque eu tenho um curso para as pessoas perderem o medo de voar. Depois o canal foi aberto em 2010, cara. A gente está em 2023, são 13 anos. Já 24. 24 agora. 14 anos de canal. E só pelos comentários das pessoas nos meus vídeos, eu comecei a perceber que eu estava ajudando elas sem ter um norte, assim, só com as informações espalhadas. E aí eu me associei com a minha esposa, que ela tem umas grandes ideias assim de lançamento de curso e tudo mais. Falou, pô, vamos fazer um curso então, com todo o caminho que a pessoa tem que aprender sobre a aviação, para ela perder o medo. E graças a Deus funciona muito. Eu já ajudei, cara, mais de 5.000 pessoas a aproveitar a vida. Porque tem muita gente que, por exemplo, nunca foi para Disney, tendo filhinho pequeno, porque a pessoa é limitada. E tem condição financeira para ir, não vai. E tem condição e, tipo, é como se tu estivesse perdendo uma grande parte da tua vida por causa de um medo que é irracional. Então, no curso tem psicólogo, é tudo... Inclusive, a psicóloga do meu curso, ela é filha do copiloto daquele voo da VASP, que passou o filme recentemente, que ele foi morto pelo sequestrador. Ela é filha dele. Tá, então imagina o trauma que essa criança teve. Ela tinha 8 anos de idade. E o que ela fez para superar isso e entender tudo sobre aviação. E hoje ela, na psicologia, ela ajuda as pessoas a perderem o medo de voar. E ela está no meu curso. Então é um negócio que realmente funciona assim. E as pessoas... Os depoimentos que eu tenho assim, que eu realmente mudo a vida das pessoas, sabe? Não, você não... Eu te falo. Você não sabe o quanto você... não foi por você que eu... Mas é a mesma coisa... Você não sabe o quanto você ajuda, cara. Você tem ideia, mas não tem, cara. Porque você nunca teve medo de andar de avião, né? Eu nem sabia, porque eu comecei a trabalhar em avião, comecei a aprender as coisas. Aí meu primeiro emprego foi na Varig, em 1986. E eu só fui voar em 1987. Eu fiz meu primeiro voo, que era para minha mãe pagar uma promessa lá em... onde fica o Padim Cisso, lá em Fortaleza. Tá. E aí foi a primeira vez que eu voei. Então eu já sabia muito de avião, mas eu nunca tinha entrado no avião. E aí a primeira vez também já foi, putz, isso aqui é maravilhoso. Você aceleração, o balanço. Como eu sei que não acontece nada, não interessa o quanto o avião balance. Ele não vai cair por causa disso. Por causa de turbulência atmosférica. Não vai cair. Por que você botou atmosférica, não? Porque existe um outro tipo de turbulência
que ela é mais controlada, que aquela é mais perigosa e pode fazer um avião cair, que é a turbulência de esteira. Turbulência de esteira ela é causada por outro avião. Tipo um avião que está na frente de um que vem atrás. Se o avião que está na frente for maior do que o que está atrás e eles se aproximarem, o que está atrás se aproximar muito e estiver na parte de fora da asa, corre o risco de cair. Já teve acidentes por causa disso. É como se fosse o vácuo que a gente fala. É como se fosse a marola de um navio. Caraca. E tu tá passando com um barquinho atrás e vai balançar e o barquinho vai emborcar, entendeu? Que loucura. É um negócio semelhante a isso. Mas como a aviação sabe que isso existe, então você toma precauções. É por isso que quando muitas vezes você tem o avião, né? Você tá ali sentadinho, celular, ou não, tá no modo avião já, mas o avião chega, entra na pista e não vai. E aí tu fica ali, porra, tem alguma coisa errada. Quem tem medo, né? Tem alguma coisa errada. Por que o avião não decola? Por que o avião... Então, tá esperando muitas vezes essa esteira do avião que já decolou na frente dissipar, aí libera o que tem atrás. Então hoje o controle do espaço aéreo já leva em conta essa separação que tem que ter esses aviões. Por isso que não acontece acidente por causa de esteira. É por isso que eu falo, turbulência atmosférica não derruba o avião. Já vi um vídeo de uns caras que entram no furacão com o avião? Não. Lá nos Estados Unidos? Então, esse tipo de coisa, mesmo não tendo mais medo, eu prefiro não, mas veja. Mas veja que eu quero aquele medo de volta para você fazer meu curso. Boa. Já vou deixar um voucher aqui, 10% de desconto no curso. Esse vídeo é muito legal, cara, porque assim, um avião de passageiros jamais vai entrar num furacão. Jamais. Por quê? Você sabe onde está o furacão, você vai desviar. Ou pela direita, ou pela esquerda, ou por cima. Mas passar no meio do furacão, nunca. Mas tem esses caras lá que faz parte do NOAA, que é o órgão americano que controla o clima. E aí eles precisam saber para onde que o furacão está indo, que é para dar aquelas ordens lá, a cidade tal tem que ser evacuada, porque vai chegar aí o furacão. Para salvar um monte de vida. Para salvar um monte de vida. Então o que tem que fazer? Tem que colocar umas sondas lá dentro do furacão. Quem que vai colocar essas sondas? Um navio? Se o navio entrar no furacão, já era. Carro? Bicicleta? Não. O que sobrou? O que suporta um furacão? Avião. Então vamos botar o avião para atravessar a parede do furacão. E aí vai essa equipe lá de cientistas com umas sondas e ele tem que passar no meio da parede do furacão. É raio, é granizo, é tudo, chacoalha que os caras... Tem umas filmagens muito legais, essas turbulências gigantescas, a asa parece que vai arrancar, e não vai arrancar porque ela é feita para isso. Atravessa e aí solta as sondas lá dentro e vem embora. Aí você pensa assim, porra, se os caras entram num furacão e não acontece um acidente, por que eu vou me preocupar com uma turbulênciazinha? E o furacão é 10 vezes mais potente do que a pior turbulência que a gente possa pegar. Sim. Existem turbulências que machucam as pessoas que estão sem cinto. Que geralmente são os comissários de bordo, né? O comissário de bordo tá ali, coitado. Né? Passando alguma coisa. E de repente você pega uma turbulência de céu claro que dá um chacoalho no avião e aí a pessoa bate a cabeça no teto, na hora que cai no chão quebra um osso, alguma coisa assim. Então as pessoas se machucam mesmo. Mas quem tá de cinto, fora o susto, não vai acontecer nada. Então é isso. Mas tem muito passageiro teimoso que não põe o cinto. Tudo bem, o cara vai no banheiro, beleza. Sim. Mas eu vejo muita gente que não põe o cinto, mano. Tem que botar. Infelizmente tem. Infelizmente e aí, tipo, isso eu, cara, viajando muito, eu acabei trocando o meu medo por um pouco de raiva das pessoas no avião, tá ligado? Porque, tudo bem, eu entendo que muita gente tá com medo e tem reações no avião por conta do medo. A pessoa não tá plena. Mas as pessoas, elas não respeitam. Mano, a aeromoça, ele tá trabalhando, fala 30 vezes, cara, desliga a porra do celular, não é à toa. E a pessoa vai, não, eu vou mandar meu último WhatsApp. Eu não sei o que, cara. Esse último aí viram 3 horas. Cara, eu já vi um cara do meu lado, o avião tava pousando, ele levantou pra pegar o bagulho dele, mano. Já tava todo mundo de cinto. Então, assim, as pessoas, elas não contribuem no ambiente de avião. É pior do que o medo isso. Isso, e elas nem sabem, assim, que aquelas instruções de segurança, pô, eu sou um cara... Eu trabalhei 36 anos na aviação comercial. Teve ano que eu fui mais de 25 vezes para os Estados Unidos. São voos de 10, 12 horas. E fora os voos domésticos aqui. Esse ano, por exemplo, eu fiz um clipezinho do quanto eu voei o ano passado. É um clipe de 3 minutos de avião indo para todo lugar, de Europa, Estados Unidos, Brasil. E eu voo pra cacete. Você acha que quando a comissária tá fazendo lá o negócio de, pô, assim que fecha o cinto, se cai máscara, você puxa, sai da emergência aqui, eu não presto atenção?
Porque eu sou treinado para seguir procedimento. E o procedimento é eu saber onde que está a saída de emergência mais próxima. Porque o avião é a coisa mais segura que tem para se voar, é o meio de transporte mais seguro. Porém, não é infalível. A grande sacada da aviação é que para cada coisa que der errada, a não ser que seja uma falha estrutural que aí não tem jeito, cada coisa que dá errada, existe uma saída para preservar a sua vida. E a sua vida depende de saber o que aquela mulher está falando, o que aquele cara está falando. Por exemplo, voo internacional, eu vejo muito isso. O cara entra, eu vou muito de classe executiva, desculpa. Não, eu sou mal acostumado. Eu trabalhei numa empresa que, como eu viajava muito a serviço, como eu falei, e aí eu já bucava na executiva. Então eu fiquei mal acostumado e hoje eu tenho que pagar para ir na executiva que eu não consigo mais ir de econômica. Mas enfim, uma coisa que eu via sempre, o cara sentava, já tirava o sapato. E esses voos internacionais sempre saem à noite. E aí a minha vontade era de levantar e falar com o cara, mas eu ficava na minha. Eu não tiro o sapato até depois, 5 minutos depois da decolagem. E por que isso? Porque vai que na hora que está decolando, estoura um pneu, o avião sai da pista e aí você precisa evacuar. Você vai evacuar um lugar que está tudo escuro, você não sabe onde está pisando, sem sapato. É, porque seu sapato vai longe, né? Já era. Então as pessoas não prestam atenção nesse tipo de coisa e eu dou essas dicas no canal, entendeu? Legal. Saiba onde está a saída de emergência. E mais do que isso, olha a dica de ouro agora, hein, para vocês. Você sentou no avião. Aí, qual que é a saída de emergência mais próxima? Pode ser a porta ou pode ser uma saída sobre a asa, depende de onde você está sentado. Aí o que você faz? Pega o seu assento, digamos que a asa está aqui atrás. Aí você conta, ó, tem 1, 2, 3, 4 fileiras até a saída de emergência. Guarda esse número na cabeça. Porque se for de noite e todas as luzes apagarem, vai ter luz de emergência. Mas demora pro teu olho acostumar. Aí você já sabe que se você... Às cegas mesmo, tá cheio de fumaça lá dentro. Às cegas, você... 1, 2, 3, 4, a saída tá aqui. Isso é questão de sobrevivência. É por isso que quando você vê hoje diversos acidentes que acontecem, como o que aconteceu no Japão agora no início do ano, 374 pessoas a bordo de um avião que ficou completamente destruído e não morreu ninguém. Todos evacuaram em segurança o avião. Por causa de procedimentos. E protocolos já foram aprendidos há muito tempo. Não, e o japonês ele é muito mais disciplinado do que a gente. Mas eu acho que você tinha que dar uma dica maior para a pessoa, num momento como esse, é procurar o Pablo Marçal no avião, porque ele tem todas as soluções sem conhecer a aviação. Na hora que acontecer alguma coisa... Vai falar, não, calma. Oh, calma. Você ouviu esse barulho? A porta tá aqui, galera. Qualquer coisa eu tô aqui, né? Ele termina assim. Oh, mas eu fico vendo isso aqui, Luiz, eu imagino. Eu no avião, na época eu tinha muito medo, e o Lito chegando falando assim, amigão, põe o tênis, que vai que decola, o avião sai da pista. Aí você sai do avião, né? Você já fala, posso descer? Não, mas eu melhorei muito. Final do ano eu fui jogar o negócio lá, o jogo do Zico. Aí eu fui e voltei no mesmo dia do Rio. Aí na hora da volta, o voo já tava 1 hora atrasado. Aí entramos no avião. Demorou uma meia hora ainda pros procedimentos. Ele nem taxiou, ele só deu a ré assim e ficou parado. Aí deu meia hora e minha namorada comigo. Ela falou, ué, mas não foi? Eu falei, deve ter dado algum problema. Porque não é normal ele dar a ré e ficar meia hora parado. Uhum. Porque na noite no Galeão não tem tanto voo assim pra ele ficar na fila. Uhum. Aí avisou, ó, temos um leve problema técnico, vamos tentar solucionar. Deu 40 minutos. Não solucionamos e talvez vai ter que acontecer a troca do avião. Se fosse 10 anos atrás, eu não ia, mano. Eu ia dormir no aeroporto, eu não ia. Então, isso eu ia falar, me leva pra rodoviária. Não, exato. O que é mais perigoso, você ir pela Dutra de ônibus, claro que é. Eu não tô desmerecendo empresa de ônibus, mas é mais perigoso. Não, isso é uma das coisas que eu ensino no meu curso, sabe? Tem muitos módulos, que eu tô dando bastante spoiler aqui, inclusive dos módulos, mas um deles é esse aqui. Quem tem medo do avião? Então, o avião tá para sair lá, aí depende de um problema técnico. Aí abre a porta, entra um mecânico. Aí o cara, Deus o livre, já levanta, pega as malas e vai embora. Era aí. Aí você pensa assim, porra, mas o mecânico tá indo lá para consertar. Você quer ir com um avião ruim? Ainda bem que ele não, você quer ir com um avião bom. O cara não vai liberar o avião para voar se não tiver seguro, porque ele assina um documento dizendo esse avião aqui tá seguro para ir embora, minha senhora. Então,
Quando o mecânico entrar, não se desespera, fala, puta, ainda bem que o cara tá aqui. E eu sei porque eu fui mecânico de avião, né? Eu vi como é que o passageiro olha pra você. Cara, cara, assim. Mas eu até falei, eu né? acho que o pessoal faz meio que essa associação, que acho que a galera tá acostumada que às vezes com o carro, você precisa trocar alguma coisa, mas você aí vai vem aquela gambiarra, né? Ó, eu coloquei um negocinho aqui, você vai, roda mais uns real. 15 quilômetros, você para. Pneu meia vida de step. Então, já pensou? Aí o avião não vai sair, entra o mecânico lá, fala pro comandante, seguinte, eu botei uma rebimboca ali no negócio ali, botei um engrossador de óleo. Mas no Brasil, você sobe, roda só um pouquinho, desce no próximo estado pra ainda trocar mais isso no aí. Brasil, que a gente é muito roleiro por natureza. Não, é verdade. Velho. Não, é verdade isso aí. As pessoas acham isso, falam assim, pô, eu conheço o jeitinho do brasileiro. E a gente, sabia que a gente tá entre os 8 primeiros colocados no mundo em segurança operacional de aviação? É mesmo? O Brasil, à frente dos Estados Unidos. Olha aí, cara. Então tem Singapura lá em primeiro, tem outros países da Europa. Brasil ali, entre os 8. Porque não tem como fazer jeitinho, cara. É tudo... E eu tô falando isso da aviação comercial regular. Essa que você compra passagem e vai voar, tá? Não tô falando... Porque a aviação é um campo muito amplo. Mas essa daí, para você fazer jeitinho, é tudo assinado, é tudo... Toda peça é rastreada, o número de série dela, o que você tá colocando, o que você tá tirando, se é efetivo para aquele avião, se não é. É tudo muito controlado, então não tem como. Eu costumo falar assim, ó, pô, o maior perigo que eu passo numa viagem de avião é da minha casa até o aeroporto. Perfeito. Aí, quando eu passo pela porta do avião, é como, aqui não tem mais problema. Porque eu sei que se não der para decolar porque o tempo tá ruim, não vai decolar. Se não der para decolar porque deu uma pane, o próprio piloto vai chamar. Então não tem esse negócio assim de arriscar na aviação comercial, sabe? É muito seguro, é por isso que eu relaxo quando eu tô lá dentro. E é isso que eu passo para as pessoas que fazem o curso, né? Fala, pô, entenda como funciona primeiro, que aí isso vai te dar um... É óbvio que não é só isso, porque tem determinadas pessoas que não é só o medo do avião em si, ela tem medo dela se sentir mal dentro do avião e não saber o que fazer. Tá. Se eu tiver uma crise de pânico aqui... Aí, tudo fechado. Então por isso que tem psicólogo para ajudar nessa parte. E como é que faz esse curso? Online. Eu tenho também ele presencial, mas como minha agenda anda muito cheia, eu não tenho feito muito presencial. Mas é um curso online. Você entra em medodevoar.com.br. Aí tem todas as instruções lá. A pessoa entra, aí tem um grupo de suporte que é muito legal no Telegram, que um ajuda o outro. O cara que tá morrendo, ele fala, não, meu medo nunca vai acabar. Ele entra assim, falando no Telegram. Né? Não, meu medo você não vai resolver. Aí daqui a pouco ele conseguiu voar, e ele vê que entra outra pessoa com a mesma ideia dele antes. Aí ele começa a ajudar. Não, eu era assim também, mas... Vai. Aí um cara ajuda o outro. É muito importante. E as pessoas que acompanham, né? Tipo, hoje teve bastante gente voando. E aí essa pessoa se sente bem quando alguém está acompanhando o voo dela, mesmo que seja remoto. Então o grupo permite isso, que a gente acompanhe o voo, fica passando o print de onde o avião está. Agora você vai pegar uma turbulência, agora o avião vai virar para a direita. Aí essas coisas são previsíveis para ela e acaba dando uma calma. E a pessoa tá no avião, ela tá acompanhando. Tá acompanhando. E agora tá vindo um avião de frente com você, na calma que tá 5.000 pés para baixo. Não, porque só isso. E é muito louco esse protocolo que ele fala, que esse dia que aconteceu, Luizão, de atrasar, na hora que o mecânico consertou, mano, ele veio com uma papeleta desse tamanho para eles preencherem. Demora muitas vezes até mais para preencher a documentação do que consertar. O cara veio com uma bíblia. Eu ainda tinha uma moça do meu lado que queria chegar logo. Eu falei, querida, dá uma olhada aí, vai ter que preencher. Vamos lá ajudar a preencher lá. Porque... Eu até falei... Vamos dividir, pega 10 cada um aí. Fazendo aí, põe no chão mesmo aqui. No pré-jogo, até falando pro Luizão, que acho que perguntaram pro Assunção, né? Você perguntou pro Assunção que os jogadores estavam saindo do hotel e entrar no ônibus para ir pro estádio, né? O que passa na cabeça ali do jogador na hora? Porque tem os fãs que estão ali fotografando e tudo. E eu falei, pô, tem que ver quando eu era mecânico. E aí eu tenho um voo internacional indo para Miami, cheio de criança, de férias. E aí dá uma pane no avião na hora de sair. E aí abre a porta, porque o mecânico precisa ir lá consertar. Aí que você sente o que é pressão de você entrar no avião e todo mundo te olhar com aquela...
Pô, mecânico, eu nem sabia que avião quebrava. Né? As crianças. O cara te assassina com o olho. E a mãe fala, não, esse aí é o moleque na Disney também, é um mecânico, é um novo filme, só para o moleque não ficar... Madagascar, né? Que o avião para assim. Né? Mas eu acho que a sensação, por isso que eu falo, esse episódio hoje, pra mim, eu tenho um lugar de fala muito grande, porque eu sou esse cara do medo. Eu já tive do outro lado e hoje eu sou mais tranquilo. O que ele fala assim, com o mecânico vai... Porque o piloto, ele não fala, aconteceu tal, tá apitando tal coisa que pode ser tal coisa. Ele não explica. Não vai falar, problema técnico. Então. Tudo é problema técnico. E na nossa cabeça, quais as opções de problema técnico que tem? Entendeu? Que merda que vai acontecer aqui? Porque... É uma vastidão de coisas. Uma imensidão. E aí? Tipo, quando troca avião é porque realmente não descobriu. Não descobriu. Assim, só pra você entender um pouquinho, a gente vai falar de avião pra caramba hoje. Também a gente tem o avião do Palmeiras pra falar, tá? Se quiser. Palmeiras não, da Placar. O avião da Placar, que o Palmeiras usa. O avião ele é dividido em diversos sistemas. Então, por exemplo, quando o avião pressuriza, aquilo é um sistema do avião de pressurização. Aí tem um sistema de ar-condicionado, sistema de combustível, sistema de luzes e vai embora. De motor, de sistema hidráulico, de pneumático. É um mundo aquele negócio lá. E aí existe uma lista do fabricante que diz o que pode não estar funcionando e ainda assim o avião voa em segurança. Por exemplo, sistema hidráulico não, vamos pegar aí sistema de pressurização, por exemplo. Existe um negócio que chama PEC de ar-condicionado. É o ar-condicionado que é jogado para dentro do avião e pressuriza ele para você conseguir respirar lá em cima. Tem 2 sistemas desse. E o avião voa lá em cima por causa desse sistema. E se um pifar, o que vai fazer? Vai cancelar o voo? Depende. Se o teu voo não vai atravessar um oceano, então o piloto vai pegar esse manual, e o mecânico também, obviamente, e ele vai ver, uma PEC dessas pode estar inoperante e o avião voar em segurança ainda. Só não pode agora voar a 36 mil pés, ele pode voar a 30 mil e está seguro. Então o mecânico assina toda a documentação falando, essa PEC aqui está inoperante, não vai usar, mas a outra vai pressurizar o avião e você mantém a altitude restrita a 30 mil pés. E aí o cara vai embora. E o passageiro nem sabe que ele está voando com um negócio que está inoperante, mas ele está em segurança. E isso é a beleza da aviação, sabe? Depois você aprende como essas coisas funcionam. Por quê? E se fosse atravessar o oceano? Aí já não podia. Então, quando cancela o voo, é porque realmente não pode ir. Porque se puder ir com alguma coisa inoperante, vai. E você nem vai ficar sabendo. Não. Você vai chegar em segurança do outro lado do mesmo jeito. É legal, né, cara? É legal. Essa passava pela minha cabeça tinha nem ideia, de maneira nenhuma, não tinha a mínima ideia. Ô Lito, e você começou a trabalhar com 19 anos, com 19 né? anos, Trabalhou sempre com a parte mecânica ou você chegou a ir, por exemplo, virar comandante, pro voo? Pilotar mesmo de fato ali e tal? Então, eu era um pobretão, né? Então eu vi os caras voando lá, mas era tão caro aquilo que pra mim era um sonho. Falar, não vou nem sonhar com isso, porque ser piloto nunca. Então eu me dediquei à manutenção. Falei, já que eu não posso ser piloto, vou ser um mecânico bom pra cacete. Eu gosto de ser. Tipo, se eu fosse um jogador, eu seria desses de, vou dar o meu melhor. Cristiano Ronaldo, sabe? De ficar flutuando pra dar a cabeçada. Ia ser isso, cara. Aí eu me dediquei sempre à manutenção. Comecei como mecânico na Varig, depois eu virei inspetor de manutenção, com 2 anos só de empresa. Eu passei de mecânico para inspetor. Inspetor é o cara que inspeciona um negócio que o mecânico faz. E aí trabalhei como inspetor muito tempo. Depois fui para Transbrasil, trabalhei como troubleshooter, que é o cara que diz pro mecânico, por exemplo, deu um problema no avião, o mecânico vai lá e troca aquela peça que ele acha que é. Ele colocou, não resolveu o problema. Aí ele, agora o que eu faço? Aí ele liga pro troubleshooter. Aí o troubleshooter vai direcionar ele por um caminho para achar o que tá com defeito e consertar o avião. Foi um dos melhores cargos que eu tive na aviação, porque você aprende o mundo, porque você precisa dar uma resposta pro mecânico. Aí depois eu entrei na United Airlines, que é uma empresa americana, e eu trabalhei 25 anos na United Airlines. E lá eu fui mecânico líder, supervisor internacional. Então eu galguei todo esse posto. E aí no final já da carreira assim, eu falei, eu já fazia esse conteúdo pro YouTube, né? E às vezes tinha umas críticas assim, eu sempre brinquei muito com simulador de voo.
E aí, às vezes, vinha aquelas críticas dos haters, sabe? Ah, esse cara não é piloto e fica falando coisa de piloto aí. Eu falei, pô, é verdade, eu não sou piloto. E agora eu posso. Aí eu fiz um curso de piloto, aí melhor do que isso. Eu fiz uma série pro YouTube mostrando a minha trajetória, assim, ó, você piloto, o que tem que fazer? Ah, tem que fazer um exame médico, tem que estudar isso aqui, tem que prestar uma banca da ANAC, aula prática, tudo filmado até o dia do meu voo de cheque com o cara da ANAC. O meu voo solo, cara, é o episódio 4, é uma série em 6 capítulos. O episódio 4 não tem um que não chore, porque eu consegui transmitir a emoção de você ter aprendido e ter chegado até ali, e é a primeira vez que você vai voar sem um cara do teu lado, sem um instrutor do teu lado. Então é você e o avião. É o voo solo, sozinho. Então você primeiro o instrutor tem que ter uma puta confiança em você, né, de entregar o avião na sua mão. Então ele fala, você tá pronto para fazer o voo solo. E segundo é você mesmo, pô. Você tem que confiar em você. Eu tô pronto para fazer isso. E aí você vai e foi muito bem montado, é estilo Netflix, com imagens sensacionais, GoPro em tudo quanto é lugar, uma trilha sonora bem legal. Então chama Decola Lito, essa série. Que legal, cara. Vale muito a pena ver, cara. Então, mostrei para todo mundo, ó, se você quiser ser piloto, não precisa ser necessariamente para trabalhar como piloto. Você pode ser piloto porque, pô, quero aprender a voar. Beleza, um fim de semana eu quero voar. Você tem o brevet. É igual tirar uma CNH, óbvio, com muito mais requisitos, né? Porque não tem acostamento lá em cima. O cara vai no poupa-tempo, 40 minutinhos. E aí você pode ser piloto. Então eu tirei meu brevet depois de velho já. E foi sensacional, porque isso agregou muito ao meu conhecimento de poder falar com mais propriedade sobre determinadas coisas no canal. É tudo aprendizado. A aviação se aprende a vida inteira. Você nunca sabe tudo, por mais que você saiba. Sempre tem alguma coisa ali que é... Não, e é legal que mecânico, ele tem experiência basicamente em tudo, aprendendo cada vez mais. E assim, quando a gente vê o ser humano, ele se apega muito... Claro que a gente tem que ter empatia, carinho para as pessoas que acabaram indo nas tragédias. Mas o ser humano, ele se apega muito na tragédia, né? Tanto que a gente faz... Eu acho que ok. Inclusive, a gente tem que falar das atrocidades que aconteceram para tentar tirar o exemplo disso e tal. Mas assim, com todo mundo que eu converso, que conhece, talvez não tanto quanto você, todo mundo fala, quando tem um acidente aéreo, sempre tem falha humana em algum momento. Uhum. Seja mecânica, seja... São várias falhas ao mesmo tempo. Uma sucessão. Aconteceram 2 falhas e o piloto não pensou da melhor maneira e não sei o que. Essa afirmação é real? É real. 90% das... Eu vou explicar de outra maneira para não dar medo. Eu ia até pegar, que você falou aí em estatística, eu botei no grupo aqui de suporte. Você tem ideia de quantas decolagens ocorreram em 2023? De voo comercial. No mundo? No mundo? Ah, cara. Chuta milhões. Milhões. Quantos milhões? Cara, vou chutar um número muito burro, talvez. 500 milhões, não sei. Não, 500 milhões é muito. É muito. Mas 56 milhões de decolagens no ano, cara. Foram mais de 4 bilhões de passageiros transportados. Tivemos um acidente no Nepal, que é um país que está na lista negra, que não pode voar para a Europa. E aí você começa a analisar assim, caramba, o bagulho é seguro mesmo, hein? Porque tudo isso de decolagem, só aconteceu um acidente lá no Nepal por causa de outros problemas. Aí as coisas começam a fazer sentido, porque você pega um cara que tem medo e fala, pô, olha aqui, ó, o avião só perde pro elevador. E perde porque no elevador não tem relatório. Ele já viu relatório de acidente de elevador? Não viu. Verdade. Então, verdade. De repente cai muito mais elevador do que a gente fica sabendo. É verdade. Então, o avião é extremamente seguro. Só que só mostrar a estatística para quem tem medo não resolve nada. Mas nesse caso, o que impacta mais não é a questão do número? Porque eu já vi alguém falando, ou li em algum lugar, assim, que o número de acidentes fatais, por exemplo, com veículos é muito maior do que com aeronaves. A diferença é que a aeronave, em sua maioria, é fatal, mas eu acho que o que causa esse impacto desencarnam 200, 300 pessoas no tempo. São a quantidade. Que é aquilo, um acidente de carro morre de 1 a 5 ali, dependendo do carro, e o avião não, né? Então acho que o número impacta um pouco mais. Não é. Porque a gente teve recentemente aí um acidente de 2 ônibus que bateram e desceram a ribanceira e morreu 100 pessoas de uma vez.
A diferença está na exposição de mídia. Quando acontece um acidente de ônibus, falou aquilo e acabou. Ficou um dia na mídia. Quando é com avião, fica a semana inteira falando. E nessa de falar isso, já fala, conheça outros acidentes que aconteceram. Porque é o que o Landucci falou aqui. O Rudy, fala de Rudy, não fala Não, Landucci. pode falar Landucci. As pessoas gostam do negativo. Você não vai ler uma notícia positiva. Você não vai ler assim, pô, 56 milhões de voos decolaram e pousaram em segurança? E daí? Agora, caiu um avião no Nepal. Opa, esse eu vou ler. Entendeu? Então é isso que vai trazendo medo, porque a gente é atraído pelo negativismo. Tipo, não adianta o jogo do Abel ser maravilhoso e ganhar de 1-0 ou ganhar de 5-0, mas no outro dia perder nos pênaltis, que a torcida vai cair de pau, porque é o negativo. Entendeu? Aí o pessoal esquece toda a história anterior. Destaca mais. Né? Destaca mais, é o negativo. Sempre, pra tudo, infelizmente. Não é só avião. Por isso que quando o Abel fala assim, pô, quando eu chego no aeroporto aqui e eu desembarco depois de uma derrota, eu esperava ver a torcida aqui também. Apoiando o time. E é isso, cara. Ou você é palmeirense ou você vai ficar só criticando. E tudo bem, eu entendo os caras que falam, pô, mas eu vou ficar apoiando o time que ganha milhões e não sabe cobrar pênalti. Pô, é a opinião do cara. Tudo bem, mas entenda que a gente não vai ganhar sempre, primeiro. E segundo, a nossa história recente, cara, não dá pra tu te perder um título assim e achar que tá tudo ruim. Não é isso. Não é isso. Então, falta essa visão e é a mesma coisa pra aviação. O cara se pega sempre no acidente. Negativo. Eu costumo falar assim, ó. As pessoas que só falam do acidente de avião é a mesma coisa que você analisar o casamento só vendo o divórcio. Aí eu te pergunto, casar é bom? Se você só tem notícia de divórcio e traição, é lógico que tu vai falar que não é bom. A mesma coisa do avião. O cara só vê acidente. Aí vai falar, entrar no avião não vou, não. Só tem tragédia, só não sei o quê. Não, eu até perguntei isso, só pra... Desculpa. Eu falei, né, não falei do erro humano, né? Não, que você tinha falado assim, não, é verdade isso do erro? 90%, que eu falei 90% sim, isso. Então, o que acontece? Dos anos 50 para cá, a quantidade de voos que existem, ela quintuplicou em relação aos anos 50 a 70. E o número de acidentes reduziu drasticamente. Então a gente tinha, em 1960, 15 acidentes para cada 1 milhão de decolagens. Eu acabei de falar que a gente teve 56 milhões de decolagens em 2023 e teve um acidente. Então, quando você extrapola, fala, porra, quase não existe mais acidente na aviação. E os pouquíssimos que acontecem, quando se vai estudar eles, se acha um componente humano de falha. É alguma coisa que o ser humano ou pulou, ou se equivocou, e acaba dando o erro que leva a um acidente. E aí as pessoas se pegam nisso para falar assim, né? Pô, toda vez que tem um acidente, coloca a culpa no piloto. O cara já morreu? Como é que vai se defender? E não é isso. A questão é que, inclusive na aviação, não se culpa. O relatório de um acidente não tem culpabilidade. E quisera que na acidente de carro fosse assim. Você não busca culpado. Porque acidente de carro não é assim, bateu atrás, tu é culpado. E no acidente de avião é assim. Quais as condições que levaram esse acidente a acontecer? Sem buscar um culpado para aquilo. Porque aí você consegue resolver o problema. Quando você fala, bateu atrás, está culpado, você resolveu aquele problema, no dia seguinte o cara vai bater atrás de novo, culpado. Vai ter culpado a vida inteira e não vai resolver o problema do cara bater na traseira do outro. Então essa parte eu gosto muito. Se tivesse começado a frear um continente antes, não teria batido. Não, eu pergunto isso para saber de você se, enfim, esquece culpa, mas qual acidente desse que a gente conhece que você acha que teve a maior sequência de falha humana? Tipo, qual desses? Teve o da Chapecoense. O da Chapecoense é um absurdo o que aconteceu ali. Eu fiz um vídeo desse acidente, sabe? E ele é tão cruel que eu fiz uma coisa que eu nunca faço. Eu falei assim, isso não foi um acidente, isso foi um crime. A quantidade de... Porque assim, na aviação a gente tem erro e tem violação. O erro é tipo, tu passou a bola errada ali, mas não era a tua intenção.
entendeu? O jogador... Agora, a violação é... Eu sei que eu tinha que passar a bola a 45 graus, mas eu achei que se eu passasse ela a 90 graus ia ser melhor. E deu uma merda e tu perdeu um jogo porque o time adversário... Bum. Então você violou uma regra que o teu treinador falou. Então existe erro, existe violação. O erro na aviação, ele não é culpável. O ser humano erra, então a gente precisa controlar esse erro. E é por isso que a aviação é tão segura. Você controla, você sabe... O ser humano erra, então se ele errar, a gente tem que fazer com que o erro não cause um acidente fatal. É assim que funciona. A violação, não. A violação, o cara sabe o que tem que fazer e faz errado. Então, no caso da violação, existe a culpabilidade. E isso vai estar... não vai estar escrito no relatório, mas você acaba vendo aquilo. Então, a culpabilidade daqueles pilotos da Lamia é gigantesca. Assim, você nunca faz um voo para nenhum lugar com a quantidade exata de combustível. Não existe isso. Tanto é que o controle de tráfego aéreo negou o plano de voo. Falou, negativo. Você tem... A tua autonomia é igual à tua distância. Como é que você vai... E aí, você pegou um vento de nariz, vai cair no meio do caminho. Aí falou, não, a gente vai parar antes em... Tem uma cidade, Cochabamba, não sei se é Cochabamba. Não sei, eles iam parar antes para reabastecer e depois seguir lá para Colômbia. E ele, no meio do caminho, os caras começam a fazer cálculo, isso está gravado. Não, acho que vai dar, que a gente está com vento de calda aqui. E o computador lá escrevendo. Combustível é insuficiente. O computador do avião dá uma mensagem. E aí, pô, é violação em cima de violação, em cima de violação. Então, acabei falando, foi um crime, não foi um acidente. Então, o componente humano nesse acidente da Lamia, da Chapecoense, é gigantesco. Infelizmente. E isso causa muito medo em jogador de futebol. Ele fala, pô, eu tô sujeito a isso também? E aí entra, quando eu fiquei muito feliz quando teve esse negócio do avião aí da Placar. Ah, legal você falar disso. Que vai ser cedido, né, pro time, sem pagar. O avião não é do Palmeiras, o avião é da Crefisa, da Leila, não sei, particular. Mas é uma empresa aérea e ela foi homologada como Operação 121. O que é uma Operação 121 na aviação? É operação comercial regular. A Gol, a Azul, a Latam, elas voam em Operação 121. E a Placar também. Ou seja, todos os requisitos de manutenção, treinamento de piloto, tudo isso que é feito na aviação comercial, que a gente voa, que é extremamente segura, é aplicado também na Placar. Caríssimo fazer isso. Né? Mas o teu nível de segurança também vai lá para a ponta. Então, eu fiquei feliz, primeiro, de saber isso. E segundo, que, pô, é um avião que vai estar disponível para o time. Só que a Leila deu um azar, ou o Crefisa, ou sei lá, quem que é o dono do avião, deu o azar de que o motor daquele avião, não o avião, mas aquele tipo de motor, em alguns números de série, tem um problema já de fábrica. E por isso que o avião, no primeiro voo que fez lá para... O que é a cidade lá no... Você não tava não, né? Foi Libertador, foi o Deportivo Pereira, não foi? Foi Pereira, isso. Colômbia? É Colômbia lá? Acho que é, Colômbia, né? O pequeno, né? Falou, Então, no primeiro voo que fez lá, e aí também vem a questão da segurança, tá? Quando o avião foi sair, ele já estava com um problema. E aí, tanto é que o time não conseguiu embarcar e acabou vindo de voo fretado. E o avião ficou lá uns 2, 3 dias, até o pessoal da Embraer ir lá resolver o problema. Então, já existe um problema nesse motor, e agora o avião acho que está na Flórida, né? Acho que está na Flórida para justamente corrigir esse problema que não tem nada a ver com o avião, mas tem a ver com o motor do avião, que é uma opção do fabricante. Assim, quando você compra o avião, você escolhe, eu quero motor X ou Y. Tá. No caso desse Embraer, é um motor específico só. Mas resolveu isso, cara, o time vai estar voando num avião top de linha. E aí, falta os jogadores se acostumarem com isso, para eles não chegarem... Pensa você, cara, com medo de voar, chegando acabado para um show, e um jogador chegando acabado para fazer um jogo no dia seguinte. Era horrível, cara, quando eu fazia isso, cara. Então eu tô aqui, até me ofereço pro time do Palmeiras. Pra pilotar? Aí. Não. Pra pilotar, coloca o Everton lá. O Everton tem condições de pilotar? Não? Ainda não. Esse avião não. Esse avião não. Mas ele, daqui a pouco, ele vai tirar o brevet dele aí. Ele voou comigo no simulador que eu tenho lá no meu estúdio. Sim, a gente gravou lá e ele manda bem, viu?
Mas eu faço uma palestra falando dessas coisas que o jogador não sabe. Por que é seguro? Por que ele não precisa chegar acabado do outro lado lá? Então, se o time quiser aí, ó, cadê? Tô junto aí e dou essa palestra até aqui nesse auditório que o Luizão... É legal esse auditório, né? É legal, pô. Me fala quem do elenco que tem medo de avião, vai, joga, né? Eu não sei, cara. Faz tanto tempo que eu não viajo sei que não com tem. elenco que eu não consigo dizer. Eu sei que não tem, o Everton não tem. Não tem nenhum. Não consigo dizer. Na época que eu viajei muito mais, tinha alguns atletas que tinham, assim, esse receio. Quem que você lembra? olhava Fala até na um. cadeira, assim. Não vou falar porque tá em atividade problema, ainda. velho. O cara tem medo de avião, ué. Não vou. Se o cara não falou, não vou expor. É que os caras que eu conheço que são parceiros nunca me falaram de medo, não falaria aqui. Mas tinha no elenco 16, 17 ali, tinha um atleta que tava na época aqui, que Rafael Marques rezava assim, cara, tipo, mesmo com afinco na decolagem, no pouso. Não, no futebol eu sei da fama do Guerreiro, que jogou no nosso rival, que morria de medo. Não sei se tem medo até hoje, ele joga ainda. Mas deve ter um monte que tem, é o normal. Isso é habitual, deve ter. Com certeza. Mas é legal ele falar do avião. Agora, ele é de fabricação brasileira. Fabricação brasileira, E por que ele tá na Flórida? Qual que é? Porque o problema é no motor. E o motor E o motor, ele é do exterior e a fabricante do motor tem uma área grande lá nos Estados Unidos para resolver esse problema aí. Mas o avião, cara, é excelente. É o E2. Ele é um avanço em cima do E-Jet, que é um avião que conquistou os Estados Unidos. Você vai lá, qualquer aeroporto dos Estados Unidos, você pousa. E existem terminais de voos domésticos e existem, né, internacional, doméstico e regional. Você olha para um terminal de voo regional, você só vê avião da Embraer lá. Essa é a qualidade do avião. E quanto é que é, Litão, agora? No Pix, se eu quiser comprar um desse para mim. Puta, aí... Acho que é 56 milhões. Acho que é o número de voos que a gente teve ano passado. Eu sei que talvez... Dá $1 para cada voo. As duas áreas não tenham uma ligação, mas isso que o Lito falou de você ir para os Estados Unidos e você ver, né, nos voos regionais, que as aeronaves são de fabricação brasileira, isso acontece também com transportes terrestres. Você viajando por países da América do Sul, você vê que os ônibus que são utilizados na maioria desses países são fabricações brasileiras. Olha aí. De duas montadoras nacionais. É mesmo? Sim. Que legal. Você não tem pira? Tem uns caras que tem pira em ônibus, né? Tem busólogo. Você tem? Você é busólogo? Não sou busólogo, mas sou pirado em ônibus, cara. Mó barato. Eu acho legal, mano. A galera coleciona foto, né? Curto pra caramba. Porque tem os caras da aviação também, que são os spotters. Que vão pro aeroporto, tomar chuva, sol, de noite, o cara tá lá tirando foto. O nosso amigo Panda Bet é assim. Panda Bet é assim, total. Panda Bet eu conheci ele outro dia no aniversário do Mauro. Aniversário não, uma festa do Mauro lá. Puta cara legal, velho. O Panda Bet tem história, viu? Panda Bet, pra quem não conhece, é irmão do Mauro Bet, especializado em aviação, né? Isso. E palmeirense doido igual nós. Foi ele que criou a identidade visual da Azul. Tá brincando? Ele é um dos fundadores da Azul. Eu não sabia, não. Caramba. Trabalhou na Transbrasil, que era... Você lembra dessa empresa, Transbrasil? Sim, lembro. Lembro. Entregou a idade agora, hein? Não, eu vou fazer... Dia 10 de março eu faço 40 anos. Aliás, espero presentes aqui. Podem mandar pro CT. Então eu falei, trabalhei 36 anos na aviação, né? E tenho só 37 anos. Olha aí, começou novo. Começou brincando com o aviãozinho. Com o aviãozinho de papel em casa. Ô Lito, e tirando um pouquinho de lado a vida profissional na aviação, você contou o seu início lá com o Palmeiras e tal. 74, você falou que foi a primeira vez que você viu. Nosso último título foi em 76. Você também viu. Sou da fila. E aí depois tu foi um dos premiados da fila ali. Foi da fila. Só ganhava no botão. Em 93, quando a gente sai da fila, onde estava Lito Souza? Lito Souza estava em Águas de Lindóia. E foi um dos dias mais felizes da minha vida. Só lembro de 2 dias assim que realmente marcaram. Um foi a final de 93. E, cara, e era um hotel assim, tipo... Águas de Lindóia, não é um reduto palmeirense. E eu saí pulando pelo hotel e fui pra rua e fazer festa. Aquele jogo foi inacreditável. Aquela final foi inacreditável. E a outra foi da Libertadores... Quando o Marcos 99 pegou o pênalti do Marcelinho Carioca. Aquele assim, eu 2000. não fui muito
eu não vou muito a estádio porque eu trabalho na aviação. Então, na aviação você trabalha por escala, então você não tem vida social. Nunca vai cair um jogo assim no dia da tua folga, e aí eu não ia muito ao estádio, aí eu tentava acompanhar pela TV e é diferente, né? Mas nesse dia, de 2000, né, na Libertadores 2000, eu tava em Guarulhos e eu morava em Interlagos. Aí, então tinha um ônibus que saía da Varig, de Guarulhos, deixava em Congonhas, aí em Congonhas eu pegava meu carro e ia para Interlagos. E eu tô ouvindo ali com o pelo arrepiado e ouvindo e vai pros pênaltis. E aí eu falei, puta, vai chegar na cobrança e eu não vou assistir isso, eu preciso assistir. E eu passei por um supermercado, acho que era um Extra, e tinha as televisão lá. E aí, e tava aberto, né? E aí eu olhei assim, tinha gente assistindo. Aí eu entrei no supermercado, saí do carro de uniforme de mecânico e entrei lá para assistir a cobrança. Aí quando o Marcos pegou, eu falei, puta, eu até acho que eu bati o carro nesse dia de tão... Foi um dos dias assim que... Porque pensa, cara, contra o teu maior rival e tu... Cara, esse dia foi... Eu tava nesse jogo, esse dia foi surreal, cara. E aí você abraçou as pessoas do lado. Não, nem podia fazer isso, porque né, só os que estavam comemorando, porque ali era tudo misturado, né? O cara arrumando confusão na parte de televisão do Extra. Esse dia foi inesquecível mesmo, cara. No dia seguinte vai no jornal lá, né? Torcedores que acompanhavam o jogo no supermercado transformam o setor de televisão em batalha campal. E aí teve as tristezas também, né? 2009, por exemplo, que o time tava naquela campanha, indo trancos e barrancos, aí abriu aquela frente. E aí teve aquela discussão do Obina naquele jogo com o Maurício. Eu até entendi por que aquilo aconteceu, porque a vontade de ganhar era muito grande do time inteiro, só que não tinha... O time não estava sob o controle que o Abel tem hoje sobre... O mental, né? Cada elemento ali, né? Mas eu fui percebendo que a deterioração começou porque o Palmeiras estava sendo operado pelos juízes direto, cara. Teve um jogo contra o Grêmio que é inacreditável quanto o Palmeiras foi roubado naquele jogo. E aí isso vai minando a cabeça do jogador. O Fluminense também teve um jogo contra o Fluminense. Triste. E aí desencadeou naquilo. Aí dá uma tristeza muito grande, porque... E aí quando nasce o VAR, né? Você fala, porra, agora vai resolver o problema. Aí sempre tem alguma coisinha. E nada. Eu acho que... Óbvio, a gente viu um exemplo do pênalti aí no final de semana que, pelo amor de Deus, né, cara? Cara, é difícil. Melhor nem falar. Não, eu acho que... Aqui no Rio, né? No Rio também? Eu não vi. Teve um aí. A real é que eu acho que o VAR ajuda muito mais do que antes. Pra mim, a gente tem muito mais equilíbrio de justiça. Mas, cara, é o ser humano que... né? E a gente nem tá falando de maldade, o ser humano é que opera ainda, o VAR, enfim. Eu sempre dou exemplo, apesar de um dia que não foi um dia feliz pelo orgulho de viver o Palmeiras em Abu Dhabi, lá pelo Mundial, triste pelo resultado, mas foi um VAR justíssimo, um pênalti Palmeiras justo, um pênalti pro Chelsea. Eu não achei. Não, mas pela regra, entendeu? Um braço aberto aqui naquela época era, não, você vê que não foi uma coisa, e rápido, eu tava lá, você lembra? 15 segundos... Eu também entendo. Eu acho que a regra da mão, o problema da regra da mão é que ela muda a todo momento, né? E ela não consegue ser simplificada, ela não consegue ser clara, mas ela abre o campo para subjetividade, né? Para interpretação. Hoje, dia 13 de fevereiro de 2024, o que eles falam é que se o braço estiver na projeção de fora para dentro, ou seja, sendo retirado, não deve ser dado pênalti. Mas nessa época, qualquer braço semi-aberto pegou é pênalti. Foi o que aconteceu com o Luan. Eu também acho que essa regra não é justa, porque o cara tem intenção? Não, então não é. Mas a regra era assim. O que eu tô elogiando é que o juiz sabia, que a gente tem muitas vezes aqui o juiz que não sabe da regra. O cara sabia da regra, ele aplicou e rápido. O VAR vai lá e fala, amigão, é isso, tal. A gente já tem casos no Brasil que o VAR foi usado antes de poder ser usado. A gente sabe, infelizmente foi com a gente. Então, assim, eu acho que pelo menos nesse ponto foi a justiça que eu tô dizendo assim, entendeu? Da regra. Assim, eu não sei, porque quando a gente pega o jogo Palmeiras e Boca, agora na Libertadores, o último, quando o Gomes vai dar uma bicuda lá pra lateral, a bola bate na mão do cara do Merentiel. Boca, do Merentiel. Antes dele fazer Aí bate na mão, a bola vai pra frente, ele ganha na corrida do Gomes, não tem como, e aí ele cruza, o cara faz o gol. Por que ninguém falou desse toque de mão?
Ou foi dele, ou foi do Gomes. Mas um dos dois teve mão ali clara. Ninguém falou nada, ficou por isso mesmo. Foi eu não consegui ver essa imagem desse jogo, eu não vou ver nunca mais. Eu tô por você. Eu vi no estádio no dia e não vi. Esse jogo, esse dia aí, pelo amor de Deus. Mas entendi o que você falou. O VAR tava lá. Tava lá e fica por isso mesmo. E foi, um negócio que iniciou a jogada do gol. Então tem que ser visto também, né? E é isso. Então acho que o VAR existe, ele pode até ajudar mais do que era no passado, mas continua meio subjetivo essa... tem umas coisas. Eu acho que esse jogo, acho que a parte negativa é a catimba e o não ter jogo no segundo tempo. Fale. Mas e aí não é uma questão do VAR. Essa é do árbitro. É o árbitro. É o árbitro e não é nem bandeira, é o árbitro que fala, amigão, se continuar vai ser todo mundo expulso, senão eu vou dar 25 minutos de acréscimo. E aí que tá. E aí o VAR não consegue, nesse ponto... Nesse ponto não tem interferência nenhuma, né? Exatamente. Não tem o que fazer. Não. É o cara que tá ali no centro, ali comandando as ações. O relógio é dele, né? Como a gente fala. Eu que já apitei em alguns momentos, né? Juiz, né? O relógio é... De várzea ainda. O tempo é meu, né? A gente fala muito isso quando a gente faz jogo na várzea. É que rola, às vezes, um pouco, a gente fala. Caiu lá, bola. Só, o tempo é meu, tá? E aí, você que sabe. Quiser ficar aí meia hora... Fica. E aí eu acho que as regras do futebol deveriam se inspirar no que você falou da aviação. Tem lá a luzinha verde e vermelha, que hoje não muda, teoricamente, mas a convenção da aviação sempre deu certo. A regra do futebol, muitas vezes ela acerta, só que depois ela muda o acerto dela. Você entende? Do que tem que fazer. Aí estão querendo testar o cartão azul, por exemplo. Legal o teste. Aí vai dar certo. Aí daqui a pouco eles vão tirar o cartão azul. Então eu acho que o futebol... Foi que nem aquele, testaram o árbitro de intermediária lá, não teve um tempo que tinha um... Que tinha o árbitro atrás do gol. Mas isso foi coisa no Brasil mais, né? O árbitro atrás do gol. No Brasil foi testado também 2 árbitros. Teve um período no final dos anos 90 que aí dividia, né? Cada um fazia uma diagonal ali. Não, na verdade não era nenhum lado, cada um fazia uma diagonal. Né? Porque na arbitragem, Rudeira, a gente faz o acompanhamento da jogada sempre em diagonal pro assistente. Então você tem o assistente 1, que é o cara que corre na lateral do banco, o assistente 2, que é o que faz o oposto. Pra você poder ver o cara na... E aí você deixa as marcações que são mais próximas do assistente, você prioriza a visão dele, porque ele tá mais próximo que você, porque senão você tem que percorrer o campo todo. Vai morrer. E você procura sempre na sua corrida estar em diagonal com o posicionamento dele para você conseguir ter um campo visual. Aquilo que você não enxergar, obviamente, se ele enxergar e interpretar, ele vai te indicar. Mas é uma das dinâmica. Lições que ele passa de dinâmica de trabalho para você manter essa diagonal, sempre uma corrida em diagonal fechando o campo de visão com o assistente. E aí quando a gente tá sempre aprendendo, testaram os 2 árbitros, aí você fazia Mas não deu certo. Você fazia as diagonais, não só com assistente, mas você tentava fazer as diagonais com os 2 árbitros acompanhando a jogada. O problema acho que é a questão do critério, né? Quando você põe 2 árbitros para apitar um mesmo jogo. Que é o critério de um é um, o critério do outro é outro. E aí, de repente, você consegue imaginar. O do VAR tem um critério, o do de campo tem outro. Você consegue imaginar, por exemplo, o Voaden no início, que ele era mais permissivo com faltas, deixava o jogo rolar mais, com um outro árbitro que pica mais o jogo, que marca qualquer faltinha. Imagina esses 2 trabalhando juntos. Não, mas isso acontece. O cara tá no VAR com a interpretação. Que esse do Novo Horizontino aí, que amarelou o Palmeiras em 15 minutos, já tinha 7 jogadores de primeiro jogo, né? Pô, que absurdo, cara. Inclusive, eu achei o jogo na Supercopa também. Eu acho que o VAR poderia ter chamado. Pra mim, o Luciano tinha que ter sido expulso com 2 minutos. Não importa se o cara fez. Se o cara solou com 1 segundo ou no final do jogo, amigo, é uma solada que você leva o atleta adversário a correr risco. E depois, muito amarelo pro Palmeiras, e isso é o que você estava dizendo, atrapalha o time, né? O time começa a destabilizar, mesmo tendo mental bom, é normal, cara. Você começa a ver injustiça toda hora amarela. A injustiça é uma das coisas que derruba, não tem jeito. Mas eu ainda acho assim, que o VAR tá aí, mas eu acho que o árbitro tem que ser o responsável maior. A gente tá falando do lance não falando mal de rival, não, mas o Fagner, pra mim não foi pênalti também. Ali não é um lance pro VAR, cara. Ali é o juiz, porque ali o lance é totalmente inconclusivo de lado e do outro lado. É o juiz na hora. O juiz na hora ele não deu nem tempo de interpretação, ele já dá o pênalti. E o VAR fica muito... Porque não é 100% de certeza que foi nem que não foi. Como é que o VAR vai chegar e falar, vem aqui? Entende? Então é isso aí, eu isento o VAR de culpa. Você entende qual que é a minha parada? Mas o problema é que a regra ela muda também.
Sim. É diferente do que a gente tá falando da aviação. Não, o texto é usado com frequência. Preto no branco e... Outro dia uma aluna perguntou assim, falou, pô, tava aqui no Rio de Janeiro, e aí um calor do caramba, não, em São Paulo aqui, Congonhas, calor do caramba e cancelou um voo. Como é que pode isso? Como é que o calor cancela? E aí nos outros voos começaram a remanejar pessoas, que tinha que tirar a pessoa do voo. E aí eu expliquei que, pô, existem... Os passageiros não sabem disso. Existe uma tabela de performance pro avião. O avião, ele tem, quando ele sai do chão, ele tem que passar na cabeceira oposta a uma altura X. E o avião tem que fazer aquilo com o motor funcionando ou não funcionando. Um motor, né? O avião tem 2. Então, se o motor pifar bem na hora que o avião está saindo do chão, o outro motor tem que fazer o avião passar naquela altura ali. Então, para chegar nessa performance, tem que ter um peso X, a temperatura tem que estar tanto, porque se está muito quente, você tem que reduzir a quantidade de peso que você leva, porque quanto mais quente, mais o ar fica menos denso. Quando está frio, as moléculas de ar estão tudo juntinho. Isso é bom para o motor e para a asa. Quando está quente, aí o ar se espalha, aí é como se tivesse mais xoxo o avião. Então, pô, se tá com essa temperatura, eu só posso levar esse peso. E aí, pô, meu avião tá mais pesado, então vamos tirar passageiro, tirar bagagem. Às vezes você chega no teu lugar lá, cadê a bagagem? Ficou lá. Por quê? Porque não podia trazer, pô, tá pesado o avião. A gente só tá avisando você agora, mas a gente escolheu uma, a gente escolheu a do Mickey, que era sua. Escolheu quem comprou a passagem de milha, né? Passagem de milha fica aqui, ó. Quem pagou em cash, a mala vai chegar. Então é isso, é tudo preto no branco. E o piloto segue a risca, bicho. E é isso que é a segurança, é seguir a risca. Por isso que quase não dá errado. Pro piloto, pô, o passageiro tá quebrando o balcão da empresa aérea lá. Pô, sinto muito, eu não vou sair se eu não tiver seguro. Deixa ele assim quebrar funciona, lá. E aí eu queria que o VAR fosse assim também, né? Pum, preto no branco. É o que a gente fala. Você tava falando, outra questão aqui, Luiz, é o dia do avião pra mim, cara. Já que a gente tá numa fase voando aí, o Palmeiras... É o dia do avião. Não, mas em aeroporto grande, tipo Guarulhos, você pega uma companhia, não vou falar nome aqui, mas você pega uma companhia grande do Brasil. Quantos aviões tem ali de reserva, vamos dizer assim? Porque eu passei, como eu falei pra você, no Galeão, eles estavam pensando em trocar o avião. Uma companhia normal tem o quê? Quantas opções de avião ali, se der algum problema, você acha? Isso depende muito do aeroporto. Então, em Guarulhos, por exemplo, ela é sede de 2 empresas aéreas grandes brasileiras. Então, quando é sede, eles costumam ter um avião de reserva, 1 ou 2 de reserva. Não mais que isso. Não mais que isso. Porque é muito caro tu deixar um avião parado. O avião, voando ou não, tu tem que pagar o aluguel dele. Então, se ele não voa e você paga o aluguel sem ter receita, já é em dólar, né? Tu cobra em real uma passagem, mas tem que pagar em dólar para alugar o avião. Então, ó, já tá perdendo 5-1 aí no mínimo, né? Então é muito caro. Não tem muito avião de reserva. O que às vezes acontece é remanejar também. Tipo, você vai fazer um voo que é mais lucrativo. E aí quebrou esse avião. Você não tem um de reserva. Qualquer um voo que não é tão lucrativo, cancela esse aqui, vou pegar esse avião e botar nessa rota. Então acontece esse remanejamento. Mas não tem muito avião de reserva, não. Eu achava que eu ia entrar numa garajona assim. Ia ter um monte, né? Escolhe aquele ali. Não, eu achava que o cara na hora liga lá. Vamos lá, vamos sair com esse aqui que deu problema no outro. Lá o cara liga, passa um paninho ali na frente. E falando em aeroporto, né? Aeroportos no mundo, quais são os maiores? Eu pergunto porque eu fui pra Gana, né, aqui pelo Palmeiras, e a gente fez escala na Turquia. E eu fiquei abismado, porque, Ruth, sem mentira nenhuma, depois que o avião desceu pra taxiar na pista até o desembarque, muito tempo. Foram uns 15 minutos. Você conheceu a cidade, né? Eu achei que eu tava andando numa rodovia já. Perdeu, eu falei, né? meu Deus do céu. E vai, anda, e você vai olhando pro lado assim, você fala, meu Deus, mas não acaba nunca. Será que a gente vai por baixo agora? Eu fiquei, cara, mas Nova York é assim. Impressionado. Nova York você passa em cima de uma avenida assim, não é? E Nova York já é considerado um aeroporto médio para os Estados Unidos. Mas você vê Atlanta, por exemplo. Atlanta tem um aeroporto gigantesco. São mais de 8 pistas. E é o aeroporto mais movimentado do mundo. É o de Atlanta. Então tem Atlanta, Chicago. Chicago tem 7 pistas. É gigantesco também. Dubai.
Dubai, porque é imponente demais, então você vê aquela amplidão. Eles nem usam, mas é só pra mostrar que é grande. Cara, tem uma 380 ali não usa, de chega que construiu só por ele precaução. deixa ali, só ele construiu de ouro. Imagina só o ar-condicionado, né? A gente passa mais calor em Guarulhos do que lá em Dubai com 60 graus do lado de fora, cara. Não, fora também tem um ar que você não sabe, de drone, que você nem vê. Na pista, você vai a pé, tem uma. Então tem esses aeroportos gigantescos aí. E realmente Frankfurt também é outro que é gigantesco. Caraca. E assim, a gente pousa em Guarulhos, por exemplo. Guarulhos é o maior aeroporto da América Latina, mas não se compara. Não se compara, não. Tá Aqui, muito quantas longe. pistas tem? Guarulhos tem 2. E só agora tá podendo usar simultâneo. Durante muito tempo não podia usar simultâneo. Esse da Turquia é um aeroporto que tem muitas conexões, né? Então o pessoal embarca muito pra lá para ir para outros países, tanto da Europa quanto da Ásia, quanto da África. Isso chama de hub. Cara, mano, assim, esse negócio de aeroporto é muito gigantesco, louco. Velho. Primeiro é o seguinte, ponha no YouTube depois o aeroporto de Gibraltar. Que os malucos... Que tá rolando um trânsito. Você já viu isso? É verdade ou não é? É verdade. Tem uma cancela, o carro para, o avião pula. Não, é sério, pô. É que Gibraltar é pequeno. A rodovia passa no meio da pista do aeroporto. É igual as estações, é igual a estação da Água Branca. É igual. Não, mas eu sempre falei... E em Santos Dumont tem uma cancela ali também. Porque o avião, já viu em Santos Dumont ali no Rio de Janeiro, quando ele vai decolar... Ele fica muito perto da parte traseira, assim, onde tem a Baía, né, de Guanabara, e tem uma pista de serviço. E antigamente os táxis andavam por ali. Então tem uma cancela que fechava para na hora que o avião acelerar, não passar nenhum carro ali, senão... Ser jogado para água. E o táxi passou pela cancela, e aí um avião estava decolando, acelerou, aí o vento jogou o táxi lá na água. Eu não lembro agora se o motorista morreu ou não, mas... Caraca, que triste. Vai embora, cara. Pô, pensa... Para tirar, tem 40 toneladas, 70 toneladas ali decolando. Um carro pesa 1.000 quilos. Não tem como. A força do motor para levar 70 toneladas. Eu não sabia. Agora, esse do Gibraltar é o que eu falo. Mano, e se tiver um carro espirrando óleo na pista, e aí? Não pensei nisso, mas acho que não é permitido, né? É que você não conheceu a Ipanema do meu avô, mano. Ipanema do vô Conrado, velho. Sabe, ele ouvia a rádio AM, ele acelerava, o rádio fazia junto. Então, esse aeroporto é um curioso. Pessoal, não sei se você tem algo sobre ele no seu canal. Gibraltar, eu acho que eu tenho um vídeo de Gibraltar, então, porque ele tem uma montanha do lado. Então, dependendo de como tá os ventos lá na época das monções, é extremamente turbulento fazer pouso lá, porque montanha é uma das coisas que causam turbulência. Pensa assim, num rio correndo, aí o rio tá ali correndo, tá lisinho, né? Aí tu pega e põe uma pedra no meio do rio. Aí vai água pra tudo quanto é lado. Perfeito. A mesma coisa é o ar. Então o ar tá passando lisinho, chega na montanha e ele encaracola todo, e aí o avião vai nessa. Ó, tá na descrição o canal do Lito aí. E o outro, que eu não sei se é no Nepal, né? Que são poucos pilotos que podem pousar. No Nepal, só acho que tem uns 15 pilotos que podem pousar lá na pista lá de... Putz, esqueci o nome agora. Né? É uma pista muito alta, né? 5.000 pés a pista, não? A altitude dela está mais, 8 ou 10 mil pés. Que é quase um bagulho de cruzeiros. É na capital do Nepal? É na capital. Como é que eu posso esquecer o nome do difícil aeroporto, você poder voar para lá com um passageiro, não é? Eu sei o nome da capital, por curiosidade, Katmandu. Katmandu, é isso aí. Não, é um lugar que eu gostaria de conhecer. É uma cultura até de doutrina espírita, tipo, não espírita, raiz, mas que eu gosto. Mas eu tava vendo isso, eu tenho amigos que fazem live jogando Flight Simulator, inclusive os caras são muito fãs seu. Quando eu falei que ia te entrevistar, os caras ficaram malucos. Eles amam, eles ficam voando junto. E uma vez ele tava fazendo essa série aí ele me mostrou esse aeroporto no Flight Simulator. É uma pista que fica assim, ela tem 60 metros de diferença de altura entre uma cabeceira, que é onde pousa, e onde o avião para lá. É uma rampa, assim, ele pousa na subida e na descida ele vai, embala, e aqui embaixo tem um abismo. Então ele é obrigado a voar, porque ele chega no abismo e tá voando. É tipo desenho animado, né? E assim, dizem que ele é a mais perigosa do mundo? Ou... É porque... não tem como arremeter. O cara, quando vem para pouso ali, ele vai ter que pousar. Se ele tentar arremeter, ele vai bater numa montanha do lado esquerdo, ou do lado direito, ou na frente. É isso.
Então, não vá, né, Paulo? Não, eu gostaria muito É só para quem gosta mesmo de aventura. Tem voo todo dia para lá e não é todo dia que acontece acidente, mas acontece bastante. Acontece acidente? Acontece bastante. É mesmo? É. Tem uns vídeos bem feios aí, inclusive de acidentes lá, filmados por câmera de segurança. É mesmo, cara? É. O nível é elevado, assim, o nível de risco é mais elevado. Não é que é perigoso, o nível de risco é maior. É uma outra maneira que a gente fala na aviação. Mas é interessante. Você tem vídeo disso no canal? Tenho da construção dessa... Por que essa pista legal, foi construída lá? Vocês têm que conhecer o canal do Lito que não conhece. Por que essa pista foi construída lá? E eu não sei, que me deu um branco agora que eu não consigo lembrar o nome do aeroporto lá. Por que ela foi? Por que ela é tão alto? Como é que os locais levaram material para lá? Porque não tinha nada lá. Pois é. Então precisava construir isso lá. Então tudo no seu canal. Legal, tudo no meu canal lá. Vai Aviões e música. Não, Aviões e música. É conhecido, mas a galera às vezes, até para escrever, tá na descrição, né, Luiz? Aeroporto de Lukla. Lukla, é exatamente. É que eu tava com Courchevel, porque Courchevel é bem parecido. Mas é o Lukla, no Nepal. É esse aí. Mas você pousaria lá? Eu pouso no Flight Simulator, mas de verdade... Na vida real você teria coragem de ir? Cara, eu prefiro... Como eu sou um cara que trabalha na aviação e eu controlo os riscos, eu prefiro não ir. Ele tem um nome oficial. E eu não tenho medo de voar, tá? Eu já fiz coisas muito piores, assim, na África. Isso faz parte do meu livro que eu vou dar de presente pra você e pro Luizão. Aí você vai bem, então. O título do livro é Onde Morrem os Aviões. Foi uma temporada que eu passei trabalhando no Zaire, que agora se chama República Democrática do Congo. Eu fiquei 3 meses lá com os aviões que a Varig vendeu. E aí eu vi o que é perigo, como é que o avião voa de qualquer jeito e tudo mais. Então, essa história que eu conto no livro é muito legal. É um livro fininho, assim. Que legal, cara. Você lê ali... Na verdade, você começa a ler, você não quer mais parar. Aí você termina ele em 3, 4 horas. Adoro ler, cara. Uma curiosidade, o aeroporto de Lukla, o nome oficial dele é Tenzin Hillary. Que é o nome homenagem às 2 primeiras pessoas que escalaram o Monte Everest. Tenzin Norgay e Edmund Hillary. Então esse Edmund Hillary, que é britânico, ele que organizou para construir lá, porque a ideia é ter um ponto de apoio no meio do caminho para quem vai fazer escalada no Everest. Bem legal, né? Esse aeroporto é para isso mesmo, é real. É para quem vai fazer escalada, né? Muito, muito... Como é que a gente chama? Aventureiro? Esportista? Quem faz escalada? Doido. Isso que eu ia falar. Eu não faria. Do ponto de vista. Você vê, eu sou um cara, eu piloto avião e tudo mais, voo de helicóptero e porta aberta, mas eu tenho medo de altura. Então, escalar a montanha, pra mim, é impossível fazer isso. Porque eu confio no avião, eu não confio em mim. A fato de escalar a montanha, eu subo num prédio no 10º andar, já tô passando mal. Então, Você tem medo de altura? Eu tenho medo de altura. Mano, me dá uma vertigem maluca. Mas dentro do avião é diferente. É diferente, Você não tem essa sensação de altura. E, pô, tem asa ali, né? Então não tem como. A gente não tem asa. Então eu chego na sacada do prédio, a perninha já fica mole. Nossa, cara, igualzinho, mano. Nossa senhora. Lito, como um cara que viu um pouco da segunda academia, viu o nosso fim da fila nos anos 90 e aquela geração maravilhosa e vê agora a terceira academia em atividade, você consegue escalar pra mim o seu 11 ideal? Eita! Podemos desafio, tentar, né? Escalaria com Leão no gol. Oi. Cafu. Boa. Clebão. O Gomes. Roberto Carlos. Zinho. Ademir da Guia. Vai faltar um meia direita ali. Mazinho, talvez. É que Zinho e Mazinho funcionava tão bem, né? Que é difícil separar os dois. Quem mais? Ali na esquerda, Edmundo. Leivinha. Falta um, né? O que a gente põe na direita ali? Falta um e o centroavante, é isso? Não, falta só um. Falta só um. O centroavante você botou o Leivinho. Ou da esquerda, né? Porque Edmundo jogava dos dois lados, né? Não, mas ele botou quem? O Zinho, o Mazinho e o Ademir da Guia. Botou o Mazinho mesmo. Perdão. Tá avançado ali. Pô, eu até pensei nisso em casa e esqueci agora também. Porque eu tenho um problema pra guardar nome que é... não, eu não... cacete, bicho. Eu nunca... mas eu nunca induziria nenhum convidado a botar o Duduzinho na direita. Pô, então... Eu não faria isso. É isso, mas é o que eu pensei em casa. Totalmente deselegante. Aí... Sabe é que ele tá afastado há tanto tempo que eu sumiu da minha cabeça. É o Dudu. Leão, poxa, Cafu... eu sou Dudu.
Leão Cafu, Kleber Gomes, Roberto Carlos, Zinho Mazinho, Ademir, Dudu, Edmundo e Leivinha. Aproveitar que você escalou Leivinha, mandar um grande abraço pro Leivinha. Boa. Né? Nosso atacante da segunda academia, um grande abraço. E muita força e muita saúde para você, que sempre esteve aqui nos eventos com o Palmeiras. Sempre muito feliz, sempre muito sorridente, recebendo a nossa torcida e sempre recebendo muito carinho, viu, Leiva? Muita força. Amém. Isso aí. Leivinha aqui, o Edu Bala teve aqui, falou, né? Rezei muito pro Leivinha ser contratado. Ele era o meu centroavante no botão lá, cara. Né? O Leivinha jogava sempre no meu time. O Edu Bala falava, ele dava os cruzamentos lá, ele tava sempre lá pra cabecear. Pra cabecear, né? Fazer os golzinhos dele de cabeça. Então, seu 11 esse, treinador? Abel. Abel. Esse cara, bicho, ele revolucionou diversas coisas que parece meio transparente pra quem... Pro torcedor mesmo, aquele fanático, tem coisa que o cara critica o Abel, mas eu olhando como essa minha visão de aviação, eu penso assim, cara, esse cara, ele faz uns negócios com o time que, tipo, ele conseguiu levar um time pra final do Mundial sem ter grandes estrelas. Isso não é pra qualquer um, não, cara. Você controlar um time pra ele funcionar certinho, você tem que ter muito muito trabalho do técnico ali, cara. Real. Então eu amo o Filipão, óbvio. Mas Oswaldo Brandão, mas o Brandão não cheguei. O Abel é um gênio dessa parte de ter um time na mão, cara. Perfeito, eu tô com você. Isso aí. Mais uma outra curiosidade, porque você falou bastante da aviação, e eu falei que o nome do teu canal é Aviões e Música. Mas a gente não falou da parte da música, né? Aonde a música entra... vamos falar música e aviões. Aviões ou forró? Nessa história, né? E a criação do canal foi em 2010. Então, tudo começou com um blog. Quando eu era adolescente lá no Itapema, lá, que é Vicente de Carvalho, eu ficava ouvindo música o tempo inteiro, tentando sintonizar uma rádio aqui de São Paulo, porque lá as coisas chegavam mais atrasadas no litoral, né? E aí teve a época que começou o break dance, a gente tá falando lá dos anos 80, e eu me apaixonei por aqueles freestyle de música, e eu ficava ouvindo aquilo o dia inteiro, e tava nascendo essa cultura de DJ também. Eu falei, eu quero ser DJ, mas eu era pobre. E aí dancei, né? Ficava só nas fitas cassete lá no tape deck. E aí, quando eu vim para São Paulo, já trabalhando e tudo, aí eu fui fazer um curso de DJ. E isso sei lá, 2010, 2008, por aí. E aí aprendi a tocar com toca-disco e tudo, essas coisas. E aí, quando eu comecei a escrever o blog, porque eu estava enjoado de ver notícia errada da aviação na imprensa, eu comecei a escrever, isso aqui que está saindo no jornal tá errado. A aviação é assim, assim, assim. E aí o meu blog começou a crescer. E como eu gostava de música... naquela época eu podia fazer uns sets mixado de música e colocava o pessoal fazer download ali do MP3. E aí, como eu falava de avião e tinha música, eu botei o nome do blog de Aviões e Músicas. Que aí legal. Aí o nome ficou conhecido. E aí eu tô falando isso em 2004, por aí. Em 2010, quando eu fui pro YouTube, aí o nome já era conhecido. Falei, não vou trocar o nome. Só que agora no YouTube eu não posso pôr música, porque o Content ID pega e você não monetiza, né? Nem monetizava naquela época quando eu comecei, na verdade. Mas enfim, já sabia que não podia pôr música por causa do direito autoral. E aí, como diz um amigo meu, eu faço sucesso entregando 50% do que eu prometo. Que eu só entrego avião, não tem mais música. Tinha que ser Aviões e Música sem copyright. Que é o que pode, né? Não, mas se ele perde o canal, se ele botar foi daí que veio o nome. E aí ficou conhecido, aí ficou o nome. Mas é isso. É bom que dá uma suavidade, mostra que é um conteúdo, não é bitolado, avião. Tipo, o músico ele dá uma quebrada, né? Né, as tatuagens mostram que eu gosto muito de música. Essa tatuagem é muito boa, velho. Eu que desenhei ela. E são os aviões, né, fazendo a corda de um violão. E cada um... Consegue pegar aí, pequena? Dá pra ver? Qual câmera que eu ponho aqui? Aquela ali. Será que vai dar pra ver? Dá pra dar. As cordas do violão. Então tem as cordas, tem a fret aqui. E cada um desses aviões ele tem um tamanho e uma forma diferente. Porque são os aviões que eu sou qualificado para trabalhar, que eu mais trabalhei. Então, tem 2 Electras, que um eu trabalhei na Varig aqui e o outro foi na África.
Tá. Aí tem o 737, que eu trabalhei aqui na ponte aérea, o 767, o 787 e o 777, que é o maiorzão. Então eu sou qualificado. Esses foram os aviões que eu mais trabalhei na vida. Lembrando que esse é exatamente um exemplo de turbulência de esteira, né? O avião da frente derrubaria todos os outros. O engraçado é o seguinte, se eles estiverem todos na mesma altitude, não vai ter esteira. Porque a esteira, quando sai da asa, ela vai para baixo. Não pode Por ter isso que a embaixo. Esquadrilha da Fumaça consegue voar ali tudo juntinho, sem um derrubar o outro, porque a esteira tá indo para baixo, entendeu? É mesmo? Se eles tivessem... O problema é você estar atrás e embaixo. E na direção da asa, aí você vai pegar a esteira. Mas se você estiver voando um atrás um do outro, assim, aí beleza. Então tá certo. Tá tudo da mesma altura. Um pouquinho mais alto. Um pouquinho mais alto. Cara, mas legal pra caramba. Muito, muito bom conhecer um pouco mais sobre aviação, né, Rodeiro? Não, e assim... até esclarecer alguns Vai ter a parte 2 no final do ano. Então vai ter que ter a parte 2 aí. Não, com certeza, né? Com certeza. Tem que ter uma parte 2. E agora ele falando, né, do desenho ali, do violão, eu né, segui o Lito, eu não sigo ele, cara. Aí eu pensei aqui agora, uma playlist, né? Músicas com qualquer coisa relacionada a voo ou avião. Consegue pensar, Rodeiro? Aviões do forró. Não, eu falei uma playlist, né? Eu tenho uma playlist que chama Aviões e Músicas Nacional, que começa com Samba do Avião, do Tom Jobim. E tem uma playlist internacional, só com música que de algum motivo fala de avião. Por exemplo, Learning to Fly, do Pink Floyd. Essa é maravilhosa. Tem uma música que ninguém jamais imaginaria que tá falando de avião, que é Let's Groove, do Earth, Wind & Fire. Let's Groove Tonight. Sabe aquela musiquinha do disco total? Sim. Então, tem uma parte que ele fala assim, Gliding like a 747. Tá. Pô, gliding, ou seja, faz um planeio como um 747. Aí, pô, um Boeing 747 numa letra do Earth, Wind & Fire. Então, pega essas músicas e vou colocando nessa playlist. Depois eu passo para vocês o link, se quiser botar a playlist só com... letras que falam de avião. Boa. Não, gostei da ideia. A primeira música que você falou, Learning to Fly, inclusive, é uma das minhas favoritas do Pink Floyd. Por incrível que pareça, né? Eu gosto de Pink Floyd, cara. Por quê? Por incrível que pareça? Não, porque as pessoas às vezes não acreditam, acham que não, tal, mas eu gosto pra caramba. Né? Imagina, cara. Gosto pra caramba. Imagina. E o que mais me chama a atenção, né, o que sempre me chamou a atenção nos trabalhos do Pink Floyd são as misturas dos elementos. Né? Essa música tem um trechinho dela ali que tem o rádio, né, da comunicação, o cara falando como se fosse falando com o piloto com a torre. E a sequência, né? O disco é pra ouvir da primeira até a última música. Todas as músicas têm uma sequência, ela conta uma história. Foi ouvindo Pink Floyd, eu tinha, sei lá, uns 10 anos talvez, que eu fui aprender o que era baixo. Eu não sabia a diferença entre guitarra e baixo. E só quando você escuta, por exemplo, The Wall, aí você, isso é baixo, não é guitarra. E aí você pegou. E esse negócio de música é uma das poucas coisas que me acalmava quando eu tinha muito medo, é música. E eu lembro que na época que eu comecei a viajar, tava na moda aqueles fones. Jogador. Grandão, E um amigo meu me trouxe do Japão, e eu botava o fone e eu viajava muito. E eu ouvia... Essa época, eu ouço muito até hoje, mas eu ouvia muito Pichote, eu gosto muito de pagode samba. E aí tinha uma música que o Dodô falava, não sei o que, vai cair. E aí eu pausava a música e tirava. Minha cabeça, ele falou cair, aí eu acho que vai acontecer. Juro pra você, mas era tipo assim, cair em paixão, era qualquer coisa, eu nem lembro direito. E aí eu ficava, eu tinha que voltar a música, que senão pra mim ia dar... Cara, você não tá ligado, velho. Um dia, se quiser, eu dou até meu testemunho pra você. Beleza. Pra sua galera, que eu acho que vai agregar, porque assim, é um número do meu show. Eu faço 15 minutos, meu solo tem 1h30, 15 minutos, muito tempo eu passei contando meu meio de avião. Sério? E as pessoas ficavam rindo de uma coisa que era verdade. O Rafael Portugal é um que eu tenho no contato, que a gente ficou amigo porque ele morria de medo de avião. Ele morria de medo? Ele é gente boa pra caramba. Agora no show dele também tem lá uns 15 minutos só falando, não, assiste o Lito no Aviões e Músicas lá que ele perde o medo. Legal. E é muito engraçado quando você fala do medo assim, com humor. Eu tem bastante piada. Eu termino esse número fazendo o Tim Maia cantando instrução de bordo de avião. Depois eu te mando o vídeo. Manda aí. Eu fazia isso no meu show com uma banda, velho. A banda tocava o Tim Maia. E eu cantava, velho. 3 minutos de pupurri do Tim Maia cantando. Depois eu te mando isso aí. Mas enfim, são coisas. O humorista, ele sempre tenta tirar das coisas da própria. O stand-up é isso, né? Sim. Das próprias coisas que você tem ruins na tua vida, tenta tirar a piada pra aliviar.
E isso me ajudou muito até com recuperar Recuperar não, melhorar o medo de não ter mais, né? Não, Luizão? Mas, ó, já deixa marcada a parte 2. Vamos. Que a gente prometeu pra ele que, né, a gente não ia ficar 10 horas aqui entrevistando ele. Porque a galera gosta de entrevistar ele, porque ele tem muito conteúdo e vai indo embora, né? E na parte 2 vou trazer o livro aí pra vocês. Boa. Então, beleza. Então já deixa marcado Boa. aí. Combinado. E a gente pode trazer o nosso quase piloto também. O Everton. É, o Everton. Que Isso, até ela vai boa. saber. A gente faz junto. Vai Everton saber. é chapa. Everton é... Adoro ele. Foi bem lá? Desempenhou bem? Desempenhou. Conseguiu pousar. E, pô, é assim... Ele teve até cãibra, pô, o jogador de futebol teve cãibra lá, ele tava tenso, né, era uma live, eu botei ele pra voar no meu simulador, e apesar dele conhecer, tem uns controles diferentes, o meu controle era diferente, e ele conseguiu botar o avião no chão lá, de boa maneira, né? Tá vendo? Não, o Everton que é muito dedicado, cara, em tudo Muito, que ele pega muito. pra fazer, um cara sensacional, o Rodeira. E bom de matemática o é. bicho, hein? É. Manja de matemática pra caramba. Aquele ali é fora da curva demais. Bora, Rodeira. Bora, meu amigo. Agradecer o Lito Litão, pela presença. prazer, viu, irmão? Obrigado. Foi um prazer te Já tô receber seguindo aqui, pessoalmente cara. aqui no estúdio, bater esse papo contigo. Galera que quiser conhecer um pouco mais do trabalho do Lito, o canal é Aviões e Música. E nas redes sociais, @Lito, Lito Souza, ou pode seguir @Aviões lá. e Músicas, é isso aí. Rodeira, Lindão, desculpa. obrigado pela sua companhia Tamo junto, em mais um cara. episódio. Já dá um spoiler pra galera que o episódio da próxima semana é internacional, hein? É internacional, é um voo internacional. Habla espanhol, Rodeira? Yo hablo espanhol un poquito. Você fez a escola Lucha? Escola Lucha, yo hablo espanhol com usted Como é projeto? porque é correto. La caixa de la areia. Caixa de la areia. Na caixita? Caixita é um preparamento físico. Tá certo? Tamo junto. Lembrando a galera que tá rolando Palmeiras Pay premiado, 1 ano de prêmios pra você que tem a sua conta no Palmeiras Pay, que usa o seu cartão. Quanto mais você utilizar o seu cartão, maiores são as suas chances de ganhar. Tem um grande prêmio por bimestre. Nesse mês de fevereiro, inclusive, tem um sorteio de uma moto, hein, Rodeira? Você tá participando lá, Rodeira? Você já habilitou o teu? Cara, Pay, desde o dia que eu cobri o evento lá, eu fui pra cima, mano. Pensou ganhar essa moto aí? Já abri 2024 pilotando, velho? E vai valer, porque é sorteio, mano. Se eu ganhar, ganhei, velho. Pois é, quanto mais usar, mais chances tem de ganhar. Para você que ainda não abriu a sua conta, baixe o app na App Store, na Play Store, abra sua conta no Palmeiras Pay. É rápido, fácil, tem cartão de débito, tem cartão de crédito, tem Pix, tem plano dentário, tem seguro de vida. Bom demais. Muitos benefícios em um único aplicativo para você palmeirense que quiser continuar cada vez mais ligado ao Verdão. Vai pingar um QR Code também na tela, que é do nosso aplicativo do Palmeiras, para você poder mandar pergunta para os convidados aqui do Palmeiras Cast, quem sabe ser convidado para participar ao vivo, acompanhar a nossa gravação aqui no nosso estúdio. Palmeiras Cast se encerra por aqui, um grande abraço a todos, até a próxima aí, avante palestra. Cursos nota máxima no MEC e a melhor localização de São Paulo? Vem pra Fã, aqui o foco é você. Abra sua conta Palmeiras Pay e concorra a prêmios exclusivos.